Fala galera, Matheus Starling aqui na área para mais um Starling Cast. Meu convidado hoje especial, guitarrista de mão cheia, violonista. Já conheço há muitos anos, mas a gente nunca teve aquela oportunidade de se encontrar pessoalmente. São coisas que o podcast acaba proporcionando, né? Eu lembro dele lá da década de 90, das revistas, né? Guitar Player, Cover Guitarra. É ele, Melo Júnior. Obrigado, irmão, por estar aqui. Prazerzaço, imagina. Conseguimos casar a agenda aí, né? Isso, estou muito feliz de estar aqui. Pô, legal demais. Eu te falei, acompanho direto aí os Starling Casts. Muito bacana, galera. Tem muita história boa aqui. A gente estava conversando aqui que eu lembro do Melo lá em 90 e quando a videoaula da MPO, cara? 94. 94, Melo Júnior, cabeludo. Pra mim, eu pensava que você era filho do Mozart Melo. Ah, um monte de gente também pensa nisso. Eu pensei, cara, eu acho que o nome dele deve ser Mozart Melo Júnior. E aí ele só usa o Melo Júnior. Teve um dia que eu tava com o Mozart no MT, aí apareceu o Silas Fernandes descendo a escada assim, falou, olha lá, o pai e o filho. Cara, aí... Ele achava que era mesmo? Não, ele tava zoando. Tava zoando. E aí nós dois olhamos um pro outro e a gente nunca tinha falado sobre isso, porque eu estudei com o Mozart há muitos anos, né? Fui aluno dele, tipo, uns 4 anos. Entendi. E ele falou, cara, sempre me perguntam de você como se fosse meu filho. Eu falei, a mesma coisa. Então, já teve N situações, principalmente viajando o Brasil inteiro, fazendo workshop, essas coisas, as pessoas vieram me perguntar sobre isso. É porque em idade até caberia, né? Sim. Né? Eu acho que ele tem uns 20 anos a mais. Até mais. Até mais? Então, um pouquinho enfim, mais. mas eu depois com o tempo eu fui percebendo que não era, não precisei passar essa vergonha. Uhum. Galera, é o seguinte, eu vou agradecer ao nosso patrocinador aqui, desde o início, a GMC Academy, que é uma faculdade australiana da indústria criativa, com cursos de performance, engenharia de som, música para game, filme para televisão. Tem tanta coisa lá da indústria criativa que eu acabo sempre esquecendo um ou outro. Você já foi na Austrália? Não, cara, ainda não. Então fala pra mim, você conhece alguma banda australiana, algum cantor, algum instrumentista australiano? Frangambale. Mais algum? AC/DC, Midnight Oil. Então tá até bem informado da Austrália. A gente pergunta assim, o cara, caraca, bicho, da Austrália, quem é que tem da Austrália, né? Tinha muito surf music da década de 80, aquelas bandas Hoodoo Gurus, né? Além de Midnight Oil, Concrete Blonde, Spy vs Spy, Australia Crown. Então, a Austrália, gente, tem uma cena muito forte. Seal. Sim. Kenny Minogue. Muita gente. Então, a cena muito bacana lá, cara. E a GMC Academy, a Austrália está num momento muito bom de receber brasileiro. Bacana. O cara pode ir trabalhar lá, receber como um australiano, né? Porque nos Estados Unidos você não pode trabalhar, não, tá? Tem que bancar tudo do bolso, só pode trabalhar na faculdade e a faculdade paga metade do que você ganharia se fosse americano, entendeu? Então, sim. A Austrália está de portas abertas, a faculdade é incrível, muitos brasileiros lá para receber vocês, já vários alunos nossos, cursos incríveis, tudo equipamento de primeira. Cada faculdade lá eles têm aquela mesa da... Qual que é a mesa mesmo? SSL, $500 mil, 300 mil dólares, sei lá. Todas têm lá para vocês, você pode pegar o microfone e levar para casa. Muitas oportunidades de trabalho, de gig musical. Então, galera, aqui na descrição vocês sabem mais a respeito da JMC Academy, que tem JMC Academy Brasil no Instagram. Você troca uma ideia em português lá com a galera e tem também um formulário aqui embaixo, tá? Ó, é oportunidade, gente. As janelas se abrem e fecham. Então, se você tem sonho cultural, sonho de também fazer uma faculdade de 2 anos e meio, lá tem essas vantagens, né? Ah, que bacana. Você faz todos os trimestres no ano, 2 anos e meio você se forma. Se quiser fazer o mestrado, é mais um ano e pouquinho. Ó, em 5 anos você tem faculdade de mestrado, para quem gosta de ter essas oportunidades aí. Vale muito a pena. Vamos lá, Melo Júnior, ex-cabeludo. Nossa, sobrou nada. Eu tinha também a minha cabeleira lá. Eu brinco com a galera que, na nossa época, ter cabelo grande era legal pra caramba, né? Tirava onda, assim, era visto como um cara vanguardista, né? Porque na época meu pai não podia ter cabelo grande. Aí quando veio cabelo grande, cara, veio que veio. Você tinha brinco? Você continua ainda? Não, continua. Cara, cabeludo, brinco, pô, é muito contra a cultura, né? Naquela época, sim, com certeza. Vamos lá, cara. O teu começo lá em São Paulo, você é da cidade de capital mesmo? São Paulo, capital. Começou a tocar com quantos anos? Comecei a tocar com, acho que violão, acho que uns 13 para 14 anos. Depois, 15 anos, eu estava com a guitarra na mão. Por causa de quem, assim? Quem que te influenciou? Banda?
Cara, meu pai ele teve uma função muito importante para mim de apresentar a coisa do Clapton, Jimi Hendrix, Led Zeppelin. Depois ele que me apresentou o heavy metal, que é uma coisa engraçada também. Um dia ele chegou com o negócio acho que era do Ozzy. Eu falei, pai, isso é heavy metal. Ele, isso é heavy metal. E aí... Ele tinha uma loja, você falou, né? Nessa época já? Depois que aconteceu, quando ele foi separar da minha mãe, ele queria manter um vínculo comigo e com meu irmão. Então ele tinha um trabalho dele formal e tudo mais, e aí ele resolveu parar o trabalho e resolveu montar uma loja de instrumentos com a gente, porque a gente já estava tocando. Meu irmão era baterista e eu guitarra. Né? Não foi a loja que te influenciou a tocar, foi o contrário, né? E aí ele meio que montou a loja por conta disso, e aí eu trabalhei com ele um tempo, até eu chegar naquele momento de decisão do que você quer fazer da vida. E ele falou, se você quiser ser músico, você vai ter que estudar. Eu falei, eu já vim estudando loucamente, né? Eu falei, não, beleza. E aí, a partir de um momento, eu já deixei de participar do núcleo da loja e fui cuidar realmente das coisas de carreira. Mas a loja durou até que ano, você lembra? 90 a 98. Foram bons tempos ali. Foram 8 anos, uma loja chamada Pai do Rock, era muito conhecida na Teodoro Sampaio, ali naquela época. Ainda existe loja? Vendeu para alguém? Não existe. Na época, dentre as várias crises que vão mudando, que é a coisa que rola muito no mercado, ele também tomou umas decisões um pouco equivocadas na época, ele... Acabou fechando a loja, mas foi um barato, que para ele fez muito bem. Hoje ele tá ótimo, assim. Se ele tivesse a loja, ele estaria trabalhando de sábado, né? Seu pai tem o que hoje? 74, Pô, seu pai é mais novo que o meu. E aí, depois daquilo lá, ele pegou e foi... Meu pai era formado em Direito, então ele escreveu, sei lá, ele tem mais de 18 livros publicados. Na área? Na área de Direito, que ele fez tudo depois que ele fechou a loja. Não é Melo Pai não, né? Ele não, né? A gente chama de Melo Pai, né? Em casa é Melo Pai e Melo Júnior, direto. Tem esse negócio de ligar para casa, né? O Melo tá aí, Melo Pai ou Melo Filho? Eu sei porque meu irmão é Leonardo e meu pai também. E quem entendi fala Léo Pai ou Léo Filho? É isso aí. Mas aí, cara, você começou com 14, 15 anos na guitarra. As influências que você está recebendo no disco, principalmente rock pesado, né? Sim. De cara, já as coisas mais pesadas. Estava acontecendo muito isso na época, né? Então, teve na verdade, assim, tinha a coisa do Guns N' Roses estava aparecendo no final da década de 80, né? Começo da década de 90, de uma forma muito forte. E tinha essa referência também do seguinte, era um momento que a sociedade era um pouco diferente. A gente tinha muito festival de banda em colégio. Sim. E aí tinha aquelas coisas assim, como o heavy metal, de maneira geral, tinha exigência técnica maior, no sentido do cara para tocar um Iron Maiden, para tocar qualquer coisa. Tinha até cara que tocava na escola Malmsteen, tinha umas coisas muito malucas naquela época. Então, assim, já tinha uma coisa de, isso aqui é desafiador. E isso era uma coisa que motivava. Então eu cresci um pouco vendo essa história. E, claro, a partir do momento do negócio da loja, a gente se inteirando de mais coisas, aí foi ter contato com as minhas referências máximas, que eu sempre faço questão de enaltecer do Brasil para mim, que é Musa Armello, Faísca e Tomate, que foram os 3 caras que eu mais vi tocar quando era garoto e que foram definitivos na hora da minha escolha de querer ser músico, né? Entendi. E os caras estavam num nível altíssimo naquela época, tocando tudo, né? Então, assim, realmente era muito inspirador ver esses caras tocando e aí o Celso Pixinga também faz parte dessa lista, mesmo ele não sendo guitarrista. E sabe que é uma coisa interessante, cara? Na década de 70, 80 até 90, o Rio de Janeiro é uma coisa completamente de São Paulo em relação à música, né? Os professores que eram requisitados lá não eram os mesmos daqui. O que acontecia aqui no Rio, muita gravadora, televisão, não era assim em São Paulo. Exato. São Paulo teve um caminho peculiar, né? Você também vê dessa maneira? Eu vejo. Eu acho que assim, tinha uma cena instrumental interessante, né, nessa época. Você vê aqueles free jazz, aquelas coisas. Como aqui no Rio de Janeiro tinha mistura fina, né? Então você tem muita gente do instrumental do Rio de Janeiro também, Ricardo Silveira, Arthur Maia, Vitor Biglione, que estava, acho que, baseado aqui também. Muita gente naquela época fazendo muita coisa. Mas eu acho que é justamente a gente vivendo num mundo sem internet, as coisas eram um pouco mais isoladas. Então você não tinha tanto essa mistura, como hoje, por exemplo, a gente faz música para o mundo. Naquela época, tudo era muito separado. Qualquer coisa que era feita para fora era muito grandioso, né? Quando pensa de forma geral, quando a gente fala de música do Brasil e mundo, né? É porque você começou a tocar já na década de 80, foi isso? No final da década de 80. Comecei a tocar, acho que foi em 89, 90, por aí, mais ou menos, que eu estava tocando. Né? E você, cara, você não teve aquele momento de, poxa, faça uma faculdade, existe cobrança, não existe? Aconteceu o seguinte, a conversa com meu pai foi muito bacana, que ele virou e falou, cara, você quer ser músico, vai ser músico, só que qual era o problema daquela época? Não tinha faculdade de guitarra.
Então eu teria que fazer uma faculdade de violão, que não tinha pouco a ver comigo. Eu ainda tive o azar de ter estudado com um cara que era um daqueles professores ortodoxos, que na verdade eu ia para aula de violão para o cara meio que dar uma torturada, assim, porque eu estava estudando tapping na guitarra e eu tinha que manter a unha grande, não podia tocar com o dedo, né? Tinha que tocar com a unha. E aí tinha alguns conflitos e algumas chatices que o cara ia impondo daquela disciplina do violão clássico, que muitos anos depois eu fui estudar com Ulisses Rocha, por exemplo, e já é completamente oposto disso. Tipo, cara, vamos achar o que funciona para você, ponto. Entendi. E isso é fantástico. Eu acho que é o papel do professor, é enxergar o potencial do aluno e ver aonde realmente a coisa vai funcionar para ele, sem radicalismo. Claro que o que atrapalha tem que tirar fora, o vício tem que tirar fora, mas de uma maneira mais objetiva, né? O cara tinha o plano para você que era igual o plano para todo mundo, né? A mesma jornada do aluno. E não personalizava aquela questão de, poxa, quais são os seus gostos, seus sonhos com a música, né? E o violão virou um adversário a partir disso, porque aí eu já não me sentia tão confiante com a história do violão, que foi que eu demorei anos com uma crença limitante de que eu não ia poder tocar bem o violão como eu tocava guitarra ou coisa do tipo, então eu olhava como se fosse um negócio completamente estranho para mim. Escolas diferentes, né? Que são, né, na prática, mas assim, não me julgava capaz. Aí quando eu fui fazer aula com o Ulisses, eles falaram, você vai andar rapidinho aqui, espera aí que você vai ver o que vai acontecer. Então, nessa época aí, 18, você nem cogitou fazer uma outra faculdade que não fosse música? Não. Estava trabalhando com seu pai. Sim. E estava acontecendo o que ali, cara, em termos de carreira? O que já estava começando a pintar para você? Então, o que aconteceu comigo foi assim, né? Eu realmente era um garoto muito novo, que estudava muito, muito técnico, né? Então começou a abrir portas para mim como tocar na Expo Music na época, que era a feira de música, que era para poucos, assim, né? Então você não tinha um espaço depois. Na época a Expo Music cresceu muito, ficou mais fácil de tocar e tudo. Então eu apareci tocando, acho que eu devia ter uns 18 anos numa Expo Music, já tocando 1 trilhão de notas, como é da idade, certo? Sim, Aí eu estava tocando, não lembro que era no stand da Dolphin, marca de guitarra, o Kiko Loureiro estava do lado no stand da Jackson, o Kiko é um pouquinho mais velho que eu. E aí nessa época eu comecei a fazer o meu próprio barulho, né? Então eu tinha uma referência, como a Teodoro é uma rua que fervia o negócio da música, então muita gente me conhecia. E aí veio o convite para gravar meu primeiro VHS de videoaula, que me fez ficar conhecido no Brasil, porque vendia no Brasil inteiro as videoaulas em fita VHS. Como que você lembra como foi o convite? Por que aconteceu isso? Então, teve na verdade, assim, viram alguma coisa da Expo Music, foram perguntar para o Moser se eu que achava que o Moser, o Faísca, o Pixinga já tinham videoaulas. Eu acho que eu entrei na segunda leva. E aí antes do Kiko Loureiro, você entrou? Eu entrei, na verdade, a minha videoaula é da mesma época do Kiko Loureiro. Kiko. Exatamente, saiu no mesmo período. E nessa mesma leva que lançaram. E aí o Moser deu um carimbo, né, para poder fazer, e aí eu chamei o Chimbal Chama e o Douglas Las Casas para tocarem comigo, numa época que não tinha edição, não tinha nada. Cheguei e toca, e para mim já foi uma lição, porque para organizar a minha música, que eu já tinha as minhas demos, já tinha coisas que a gente fazia no sequência na época e tudo mais, quando foi tocar com os caras já foi uma outra história que é realmente você se botar na fogueira de tocar com músicos mais experientes que você, que eu acho que isso que faz também a gente evoluir bastante. Quanto mais a gente tocar com pessoas mais experientes, tem mais coisa a acrescentar, a gente cresce mais. E aí na videoaula, a videoaula tinha acho que 4 blocos e tinha acho que 3 ou 4 músicas que a gente intercalou entre os blocos. Era para ter uma produção do Faísca, o Faísca esqueceu de ir. Ele apareceu depois no meio da gravação só para dar um oi lá. É mesmo? Um barato essa história aí. Mas foi bacana, foi uma experiência legal para um garoto, foi bem legal. Foi bem mixada na época a banda, porque vocês gravaram... Então, a gente foi para um estúdio, né, que tinha para fazer a gravação, e assim, ela já era mixada em um LR, né, mas só que o pessoal do estúdio já era muito legal, eles conseguiram mandar muito bem, já mandar o som pronto, então quando foi para LR já estava o som do jeito que tinha que ser, assim, é bem legal para a época, foi bacana, assim, não é nada sofrível, não. E, cara, você viu essa videoaula indo para o Brasil inteiro, penetrando, né? Sim. Muito doido isso, porque hoje com a internet também é muito doido, porque a gente tem aí 1 milhão de views aqui no YouTube. Ninguém faz ideia que é 1 milhão de Sim. views. Na época, isso acontecia de uma maneira invisível, de repente você está em algum lugar, tem alguém que tem a sua videoaula. Então, e como você me falou mais cedo, antes da gente começar a conversa aqui,
Até hoje eu chego em lugares, porque eu viajo o Brasil inteiro, sei lá, cara, eu devo ter feito, com a minha carreira inteira, sei lá, mais de 500 workshops, com certeza, muitos anos fazendo. E viajando o Brasil inteiro. E sempre vira e mexe, aparece um cara falando, não, e ainda nem sabe mais falar do formato que é o VHS. Eu tinha uma fita cassete sua da videoaula. E era uma coisa interessante que a galera de casa entender, que é um negócio que, assim, era uma coisa que o pessoal comprava e copiavam, né? Você passava para o amigo copiar, porque não era uma coisa não era tão fácil acesso, assim, por mais que tivesse, às vezes não era tão barato, então as pessoas trocavam entre si essas informações para a coisa poder acontecer. Quem não tinha aquele o vídeo, pegava, você tinha um aparelho de VHS, pegava emprestado com um amigo, fazia uma conexãozinha lá que conseguia copiar a fita, né? E tinha que deixar a fita rolando toda. Inteira. Né? 1 hora e pouco lá o negócio copiando. Mas esse negócio de, né, que a gente às vezes não tem noção do que as coisas já estão pintando. Domingo agora eu fui pegar um Uber, o cara, Matheus Starling. Pô, acompanho lá. Eu falei, caraca, que coincidência, né? No Uber, né? Sim, sim. E você falou que às vezes você ia para algum lugar completamente estranho assim. Qual foi, até onde você viu chegando essas coisas assim? Até porque dos workshops também se devia dar muito. Sim. Né, nessa época. Até onde você foi entregando workshop, cara? Cara, assim, se for falar fora do Brasil, lugares estranhos que eu fiz workshop é tipo Guatemala. Eu fiz 3 workshops na Guatemala. Tinha uma época que eu estava vinculado junto com a Meteora estava exportando para Guatemala, a gente foi fazer 3 workshops lá. Mas assim... Foram legais? Foram muito legais. Porque a galera lá, assim, eles não tinham ainda, na época, isso foi... Cara, eu nem sei quando que foi isso. 2008, talvez. E eu sei que a galera, assim, tinha tido poucos workshops lá, então para eles era um negócio muito legal. E aí um barato que, assim, eu tinha um tradutor que era um cubano, que não falava português. Mas o barato todo era assim, era porque eu pegava e mostrava o produto, e tocava, e explicava as coisas e tal. E aí foi uma coisa muito bacana, assim, de ter as coisas. Mas, assim, no Brasil, cara, sei lá, tem lugares incríveis, assim, que a gente acaba indo. Não sei, vou falar de cidades até grandes. Imperatriz do Maranhão, uma cidade grande, importante, mas não é todo mundo que vai lá. Então, assim, a gente roda tudo quanto é canto do Brasil fazendo isso. E um barato é que, assim, de um tempo para cá eu percebi que era uma espécie de missão, assim, porque você acaba inspirando as pessoas por onde você passa. E acontece depois de muitos anos de pessoas que você passou em algum momento, o cara virou músico profissional, o cara desenvolveu uma carreira, o cara tem um trabalho e o cara cita aquilo como um divisor de águas para ele. E eu lembro, assim, como eu citei os meus heróis no Brasil, esses caras foram muito importantes na minha formação, na minha vontade de tocar. E às vezes a gente não tem nem noção do que a gente pode estar passando para as pessoas. E isso é muito legal, né? Essa parte muito democrática do contato, que isso está se perdendo com o tempo porque as pessoas estão muito vidradas assim. Aconteceu uma vez eu estava fazendo um workshop em Florianópolis, tinha 18 pessoas no workshop na escola e tinha 90 e pouco no online. Só que o cara não está ouvindo o amplificador, não está ouvindo a pressão, não está sentindo a música do jeito que ela é. E a música pra gente é isso, a gente precisa viver a experiência. Sim. Né? Só que ultimamente a galera realmente está mudando muito a forma de se vender música, de olhar as coisas e realmente é muito diferente. Mas eu sei lá, eu nem sei te dizer tantos lugares que eu fui, cara. Eu já fiz workshop em muito lugar, em muitos estados. Porque você falou 500 workshops aí, pô, realmente é um número absurdo. E eu ia até te perguntar... Eu comecei a fazer em 94. Aí depois, com essa coisa de estar sempre envolvido com as marcas, teve anos aí que eu fazia 40 workshops num ano, entendeu? Num ano. Então você vai pegando assim, se pegar a média aí que eu estou fazendo, isso daí é quase 30 anos já? Nossa, a conta tá maluca. Quase 30 anos, cara, é isso aí mesmo. De repente passa bem disso aí. Você estava falando que a questão dos workshops está meio diferente, eu também já tenho sentido isso há bastante tempo. Quando eu voltei a morar no Brasil, aqui no Rio tinha um movimento de workshop em igreja muito grande. Sim. Então, assim, fiz vários. E eu vi também isso desaquecendo, mudando o comportamento das pessoas. Como que você tem visto hoje essa questão de workshop? Que sempre foi uma coisa muito legal, né, cara? Você levava CD, vendia o CD pra galera, tirava foto. Você tem visto também esse declínio do formato? Eu vejo o declínio do formato e eu vejo um pouquinho também o seguinte, que continua sendo importante no interior e nas capitais é muito mais difícil. Então, quando você vai fazer em capital, é mais difícil juntar e unir as pessoas. Quando você vai para o interior, aí a coisa ferve. Ainda está assim, né? É um evento, né? É um evento e ainda tem essa coisa das pessoas fazerem o esforço de estarem ali para estar presentes, para ver o negócio.
E realmente você vê, às vezes... Aconteceu também assim, pós-pandemia, como a gente ficou também sem fazer, quando eu voltei a fazer, ainda estava bombando, assim, mesmo em capital, e estava legal o brilho do olhar das pessoas, né? De falar, pô, eu estou vivendo isso aqui de novo, isso aí estava muito bom. Mas realmente, assim, eu acho que nas capitais é mais sofrido pela própria correria do dia a dia das coisas. O cara, puta, vou ter que ir lá, não sei o quê. Antigamente as pessoas faziam questão, hoje já não fazem mais, e essa coisa às vezes da transmissão, na verdade, eu acho que acaba jogando contra. Aqui, por exemplo, a gente não faz podcast online, tipo, com alguém, sacou? A gente fez questão de só manter esse formato aqui presencial, cara. Sim. Que eu acho que cansou também, principalmente depois da pandemia, né? Duas telinhas, né? Pô, do cara do lado, o outro do outro. E né? geralmente a qualidade é ruim, aí o som é ruim, aí melhor faz arrumado, né? Aí fica... Mas porque a questão do workshop, cara, ele tinha também aquele lance de você estar vendo o artista, o instrumentista de perto pela primeira vez. Eu acho que a internet quebrou essa barreira, né? Você vê o cara todo dia, pô. Sim. Nos stories, no vídeo que ele coloca. Então, o glamour que as pessoas tinham em ver o cara pessoalmente, eu acho que a internet, de certa forma, foi minando isso. Também. Eu acho que, na verdade, assim, o valor das coisas e a forma como as pessoas consomem as coisas hoje foram mudando muito, né? Que a gente está falando, assim... eu enxergo dessa forma, assim, o impacto de você estar dentro de um show de rock, você está escutando um negócio alto, isso é outra coisa. Então, cada vez mais está todo mundo fechado dentro do seu cubículo, né? O cara que toca muito hoje está fechado dentro do quartinho dele. Então, quer dizer, a gente está vivendo realmente um momento de transformação muito grande, mas eu acho que ainda tem essa... Eu acho que quando o cara tem essa questão do impacto, eu acho que isso aí é muito válido. Tanto que quando eu vou tocar, sem querer falar besteira de falar, puta, preciso tocar alto, mas eu acho que quando a gente vai tocar, realmente a gente tem que botar o som com pressão, justamente para a pressão emociona as pessoas, né? E quando eu vou tocar, quem me acompanha há muitos anos e sente isso já há muito tempo, todas as notas quando eu vou tocar, elas são muito intensas, assim, eu empurro tudo no instrumento, e realmente é para isso, para ter essa pressão de tocar as pessoas de uma forma realmente, você não simplesmente pegar lá e jogar um monte de nota. Sim. Na verdade, que tentar criar um caminho que você entrega uma intensidade e cria uma conexão com quem está assistindo você, né? E esse teu caminho do workshop, né, cara? A gente estava falando que você não fez a escolha de ir para uma outra faculdade, nem cogitou, ficou um tempo trabalhando ali na loja e levando a carreira de músico profissional, né? E lembrando que eu estudei com o Mozart Mello, que é quase uma faculdade. Estudou quantos anos com ele? 4 anos. Legal. Tem mais algum outro professor que você queria citar aqui? O Ulisses Rocha? Ulisses Rocha. Eu estudei pouco tempo com o polaco. Tem o Marcelo Araújo, que foi um cara importante na minha formação nesse começo da parte do rock and roll, do heavy metal, que é um guitarrista bacana também. E nessa época, você já estava fazendo alguma coisa em revista especializada? Então, exatamente. Quando eu comecei a aparecer nesse círculo que eu comentei na época, Expo Mil, essas coisas, eu comecei a escrever para cover guitarra, fazer colunas também para guitar player ao longo do tempo. Começaram a sair as matérias, né? Depois, futuramente, aconteceram até de acontecer de capa de revista. Então, foi capa da Guitar Load, tem uma revista de gravação que era Como Gravar Seu Primeiro CD, que era só sobre produção musical, e eu fui capa dessa revista também. Entendi. Então teve uns momentos também de desenvolver essas outras coisas aí, que também muita gente lembra por causa das revistas. E como eu falei com você, que Rio e São Paulo eram coisas muito distintas, eu lembro que aqui do Rio, a gente tentava cavar uma entrada nessas revistas, era super difícil, sabe? Porque as revistas estavam lá em São Paulo. A revista estava lá em São Paulo, né? E é engraçado porque quando eu entrei na Cover Guitarra, ela faliu. Você pegou o finalzinho. Peguei o final, cara. Os caras foram super bacana comigo ali, até fez uma matéria de capa também, que apareceu foto minha, eu tudo feliz, comprei 5 logo para guardar, né? 6 meses depois começou a ter um problema, né? Que eu acho que somou já o declínio do papel, sim, né? Em função da internet, e parece que lá inundou a fábrica, você lembra disso? Eu não lembro assim muitos detalhes da época, assim, mas eu acho que foi uma junção de várias coisas, né? Eles tinham crescido muito numa época que estava favorável, então tinha revista de teclado, revista de baixo, revista de guitarra, revista de bateria, né? Tudo cover guitarra, cover bateria, cover batera, e foi indo. Eu acho que eu cheguei a partir de um momento, isso daí começou a ruir junto com a mudança, né, que foi chegando para as pessoas, da forma como as pessoas consumiam as informações, né, que é uma pena. E tinha outra revista também, porque era mais didática um pouco, lembra disso? Guitar Player, Guitar Class. Guitar Class. Depois chegou a ter uma até mais recentemente, eu acho que
Guitar Load. Não, Total Guitar, né? Ah, Total Guitar teve um período também. Que os caras vieram na contramão. Quando já estava todo mundo declinando, eles vieram com essa ideia. Parece que já não tem mais, né? Que a Total Guitar, na verdade, é uma revista inglesa e eles lançaram uma versão aqui, como se fosse a Guitar Player, quando tinha a Guitar Player lá fora e a Guitar Player Brasil, né? E a Guitar Player também fechou, não fechou? Fechou já também. tem muitos anos já? Ah, já faz tempo. É porque ainda tem o Instagram, de vez em quando eu falo, cara, quem toma conta desse Instagram? E às vezes eles republicam umas coisas, repostam, tá? Às vezes aparecem umas coisas, Deve ter um cara ali, trabalho voluntário, né? Pode ser. Porque não tem mais a revista, né, cara? Ó, então olha só, você está falando aí que você teve essa penetração positiva de aparecer em videoaulas. Foi só uma? Não, foram duas. Foi uma em Pela 94 e uma em 96, pela MPO. E revista? Revista. E aí teve o período aí, falando desse começo, que teve a história de eu ir para os Estados Unidos também, para Nova Orleans, que eu conheci um pessoal que estava tocando em São Paulo no Bourbon Street, né? E aí sabe aquele amigo que tudo que o cara fala acontece? Eu fui com um amigo nesse show, porque a gente tinha conhecido o baixista, inclusive que ele passou na loja do meu pai, que ele comprou um baixo de luthier lá. E eu levei uma videoaula pro cara nesse dia, foi engraçado, né? E aí entreguei lá pro cara, e aí a gente assistiu no som, baita som, né, cara? Funk, soul, de Nova Orleans, misturado um pouco de gospel, assim, baita som. Aí o cara falou, já pensou, cara, se esse pessoal te chamasse para dar uma canja? Eu falei, legal, hein? Aí, já pensou se você fosse tocar com os caras? Pô, legal. Já pensou se os caras te chamassem para ir para os Estados Unidos? Porra, muito legal. Tudo que o cara falou aconteceu. Então, profeta. Então foi assim, foi uma coisa engraçada. Entreguei a viola pro cara, aí eu fiquei um pouco amigo do cara. Tinha um show do Celso Pixinga na segunda-feira no Sesc Paulista. Eu chamei o cara. O cara é gringo, né? E o cara é gringo, é um cara lá de Nova Orleans, chama Tony Gullidge. E aí o cara foi comigo no show, a gente depois foi comer numa loja num praça de alimentação, num shopping. Aí o cara falou, vi sua videoaula lá, não sei o que. O cara deu um jeito de assistir na época. Falou, vai lá amanhã fazer um som com a gente na passagem de som. E eu tinha muitas convenções na parte musical, tinha muita dobra, muita frase. E naquela época eu tinha um Steve Morse cover, eu era moleque, na memória estava insana, assim, de pegar as frases e conseguir decorar muita coisa em pouco tempo. E o cara foi passando muita coisa para mim, né? E aí eu fui pegando todas aquelas frases, e o cara falou, vem tocar à noite. Eu falei, beleza, pô, já tava, né? Garotão, né? Feliz e tal. Quando chegou a noite, na hora de eu entrar no palco, eu falei pro cara, que horas que eu entro? O cara falou, não, você entra agora, já vai fazer tudo. E aí, aquela coisa já de você se ligar no tom, ver o negócio, escutar como é funk, te dá uma liberdade de você tocar mais solto, você tem a obrigação de fazer acordes, muita coisa, você vai criar patterns, ritmos, vai fazer muita coisa abafada. E aí, nisso, eu fiz 8 shows com os caras. Pô, que legal. Sem ter aprendido as músicas previamente. E ainda lembrando dessas convenções, das coisas. E aí, depois, o cara fez o convite para mim. Ele falou, não, moro lá, tem uma casa com espaço, vai para lá, pra gente... Eu preciso de um cara versátil, porque os caras tocavam muito bem essas coisas que são deles, mas eles não tinham um solo de rock tão bom, porque o cara que toca muito groove não tocava bem os solos. Entendi. Aí o cara, vamos lá pra gente fazer. E aí eu fui viver essa experiência de ir para fora, de tocar em festivais como o Jazz Fest lá de Nova Orleans, Jazz Heritage Festival, que é um dos maiores festivais de jazz dos Estados Unidos, ou Blues Cruise, que é um festival de blues no navio também, que é gigante. Tudo nessa época? Tudo nessa época. Então fiz muitas coisas como garoto, numa época que não tinha internet, né, que tudo era super difícil, ficar longe de casa era difícil, comunicação, né, telefone era um negócio caríssimo. Você ficou na casa do cara? Fiquei na casa do cara. Pô, 6 meses? É difícil, né? E garoto. E aí a parte boa, assim, que você aprende a coisa meio na porrada, assim, né? Porque acontecia coisa assim, a gente tinha uma gravação, o cara me ligava na casa, eu atendia o telefone, escuta essa música tal, tá rolando um solo de guitarra, aí vai rolar um solo de guitarra, escuta aí que você vai gravar um negócio assim amanhã. E às vezes você pegava uma música, estava tocando um negócio meio Benson, e eu tive que mudar as informações, né? Eu levei muita coisa de fusion para lá de CDs, levei coisas de música brasileira que eu gostava, de Djavan, Ivan Lins. Só que chegava lá, eu tinha que desconectar de tudo aquilo lá para aprender a linguagem do negócio, que era o funk, que era o blues, que era o jazz, que era o soul. Então, de trabalhar de uma outra forma, né? Então, foi um desafio muito importante. Aquilo foi, na verdade, a grande semente que depois, tudo que veio do meu trabalho como sideman, as coisas que vieram futuras, vieram todas calcadas, baseadas em cima disso. De você tocar numa banda com 2 teclados e você não poder tocar acorde.
Sou guitarrista, não vou tocar acorde, você vai fazer detalhes, você vai fazer frases, você vai fazer um auá, você vai fazer... O pessoal fala que fala muito pica-pau lá em São Paulo, né? Que você vai fazer. Aqui também fala. Então... Não, porque às vezes essa questão de se posicionar numa banda que tem tanta coisa acontecendo e você fazer muito pouco, dá a impressão que você está recebendo para fazer muito pouco. Tá meio estranho isso aqui, né? Tem que fazer mais para contribuir para a banda, mas às vezes não fazer é melhor, né? Não, e às vezes essa coisa do garoto, né? De você realmente ter essa coisa de você não tá acostumado a respeitar o silêncio. Então foi um momento muito bom assim de ir sacando as coisas, porque não era só tocar, era ir ver as pessoas tocarem. E aí você vai realmente começando a entender como é que funciona, onde que você coloca, qual é o caminho, que a sua relação rítmica tem muito mais a ver com a batera do que com o resto. Então, por exemplo, eu toco muito com batera. E a coisa de tocar para trás, que tem tudo a ver com swing, com a forma de tocar esse tipo de som. Então foram coisas que foram assim que eu fui desenvolvendo e não tem nada melhor do que você viver o negócio. Sim. Isso aí na prática é isso, né? Então aí começa a aparecer outras percepções. Então quando apareceu um trabalho, por exemplo, que nem o primeiro grande trabalho que eu peguei estruturado, que foi a Vanessa Camargo, que já tinha Pro Tools, tinha um monte de coisa acontecendo, as coisas todas escritas. Então às vezes tinha 4 partes de guitarra numa música que eu tinha que fazer em momentos diferentes, com timbres diferentes. Então, eu adequei o quê? Quando eu cheguei lá, eu já estava pronto para tocar no volume certo, para usar a linguagem certa, onde tinha que tocar, da forma certa. Então, a música tem muito disso, né? Você vai se preparando sem saber para assumir determinados postos no futuro que fazem muito bem. Você está falando que tinha a banda cover do Steve Morse. Era Código Morse? Não era. Tinha uma banda chamada Código Morse, né? Eu acho que Código Morse era uma música do Vander Tafo, não era? Mas tinha a banda também, se não me engano. Pode ser. Que tocava a música do Steve Morse também. Teve uns Steve Morse cover também lá em São Paulo, um pouco depois, lá com o pessoal que tocava também. Porque então não é peculiar para você estar lembrando desse nome como uma banda, não, né? Se eu não me engano, eu acho que era uma música do Vander, que ele fez em homenagem ao Steve Morse. E é um barato, né? Que a galera, por exemplo, Steve Morse, ele meio que depois da fase do Deep Purple, como ficou um pouco mais... Por mais que ficou mais famoso, mas ficou mais low profile nessa área, né? A molecada nem se liga, né, cara? Eu assisti um show dele recente, que agora ele voltou a tocar o projeto instrumental dele, depois que a esposa dele teve todo um problema de câncer, né? E acho que ela faleceu e tudo mais. E ele voltou a tocar o instrumental e eu voltei a ver o cara tocando assim, falando, cara, isso é muito incrível. E ninguém tá falando disso. É muito louco isso. Ele tinha uma guitarra muito doida, né, bicho? Com os 4 captadores e tal. Tinha um monte de combinação. 500 mil combinações de captador, isso aí. E depois vocês peguem para ver, quem não conhece o Steve Morse, é um cara muito forte nessa década de 80, 90. Ele tinha uma banda também chamada... Dixie Drags. Dixie Drags, exatamente. Que é da década de 70. E ele era conhecido por ter uma palhetada alternada braba, né? Exato. O negócio dele é todo alternado, todos os arpejos alternados, era tudo alternado. E ao mesmo tempo era um cara que tem essa influência forte do country, né? Do country rock e a coisa da música erudita também, né? Então, muita coisa do violão ele trouxe para guitarra, para composição e tudo mais. Tem a videolazinha dele também, né? Tem videolazinha também. Ele com a camisetinha, eu acho, não é isso? Colorida, assim, sem manga. Anos 80, anos 80. Mas sabe o que acontece, cara? Isso é uma coisa da vida, né? Você não tá no topo o tempo inteiro, cara. Sim. Difícil você estar no topo o tempo inteiro, porque isso requer muitos sacrifícios, né? Com certeza. Então, o Steve Morse, ele cumpriu aquele papel dele, década de 80, 90, estava em alta, entrou no Deep Purple, que aí foi para outro caminho. Sim. Internet veio trazendo outras pessoas, o novo sempre chama atenção, né? Neofilia, né? As pessoas elas têm o prazer pelo novo. E aí, cara, certos caras vão ficando, não é que é para trás, né? Vão ficando num lugar que eles estão satisfeitos muitas vezes ali, né? E tem essa coisa também, é difícil você... Como a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Quando você vem de trás desse período sem internet e depois você entra dentro do período internet e depois do momento que a internet realmente vira realidade com o negócio do YouTube, a qualidade do vídeo, não sei o quê. Então, se eu pegar, por exemplo, um vídeo meu que eu postei em 2005 para ver hoje no YouTube, a qualidade do vídeo é horrorosa. Então, quer dizer, a gente não consegue ter nem contexto histórico. E aí é muito disso que aconteceu com esses caras também. Tem muita coisa lá atrás. Por exemplo, um dos meus discos favoritos dele não tem no Spotify, não tem no Deezer, não tem em lugar nenhum. Que é um que chama Southern Steel. Então, assim, é engraçado. Então, assim, tem muito disso, né? Que se perdeu no meio do caminho. E aí também, como a gente está falando, antigamente eu tinha o meu professor,
um pouco mais velho que me passava as referências dele. Hoje você cada vez menos está tendo isso. O cara está pegando aula online, o cara está vendo o curso, você mesmo tem o seu curso, trocentos mil alunos. Então, assim, os caminhos estão um pouco diferentes. Apesar que a sua forma de trabalhar, eu vejo só por acompanhar o seu perfil, você sempre está abrindo muito leque, falando de muita gente, de muita música diferente, que é uma coisa boa também. Para trazer para a moçada, para despertar essa coisa do cara procurar o que veio lá atrás, né? Cara, realmente o ponto da internet. Teve uma galera que eu acho que até tentou em algum momento, mas deu umas travadas, assim. Você vê vários caras gigantes que você tem pouca informação sobre eles, né? Mas por escolha, já veio convidado aqui que no final a gente fala, deixa o teu contato aqui do Instagram, e o convidado, cara, quero que ninguém me ache. Não passar nada, cara. Tem também, entendeu? Tem pessoas, às vezes, que o nosso próximo convidado, inclusive, agora é o Ricardo Silveira. Ah, que massa. No próximo episódio. Falamos dele agora. Mas eu, tive que chamar várias vezes. Você vê que ele tá numa outra fase, cara. Não tá tão interessado e ficar na internet, postando, né? Eu, quando voltei pro Brasil, fiz um quarteto com o Pascoal Meirelles na bateria. Sim, incrível. Também é um cara que, já tem seus 70 anos, sabe? Sim. Eu com 70 anos não quero estar no Instagram mais também, né? Você quer estar com 70 anos no Instagram, no YouTube? Sei lá o que o cara tá fazendo, mas não vai ser postando, né, cara? Eu acho que tiveram outros caras além do Steve Morse, Marty Friedman. Sim. Que também teve, né, cara? Quando entrou no Megadeth tocando o solo muito doido, né? Incrível, né? Cara, mas também ele não tá mais... Não sei como que tá o trabalho dele no Instagram, mas às vezes a gente para de acompanhar as pessoas porque tem outras pessoas que a gente está acompanhando todos os dias que ocupam esses lugares, né? E o algoritmo ele é meio infeliz em algumas escolhas, algumas coisas, né? Se você parar... pular umas 3 postagens de alguém, você praticamente perde o cara também. Exatamente. Mas tem gente que está na contramão, né? Você vê o trabalho que o Gambale está fazendo agora já há algum tempo, nas redes dele, nas coisas, nas turnês, nos vídeos e tudo. Ele tá muito up-to-date, assim, está muito atualizado. Às vezes, claro, ele não tem muito assim, esse contato de ficar fazendo videozinho, tô aqui na passagem de som. Mas pelo menos ele posta as performances, isso é legal, às vezes dá uma aula, dá uma dica, posta tocando uma música na casa dele, ou posta foto com a mulher, pelo menos ele traz um pouco para a realidade, e ele é um cara que está mais atualizado falando desses heróis mais antigos. Sim. Né? Fala de workshop ainda, cara. Você fazia esses workshops sempre porque você estava vinculado a alguma marca que te patrocinava, era isso? Então, teve momentos diferentes, né? Que o mercado mudou muito, a forma do endorsement, do workshop, dessas coisas. Quando eu comecei, eu lembro que o primeiro workshop que eu fiz fora de São Paulo foi em Curitiba, numa época que eu já era endorse da Ibanez, né? Os primeiros endorse da Ibanez no Brasil foi eu e o Frank Solari. Que legal, cara. Para a galera entender essa história, é um pouquinho o seguinte, era uma época onde as marcas estavam começando a entrar no Brasil, você não tinha importação regular. Então foi em 92, 93, quando o Collor abriu a importação, começaram a aparecer as importadoras que começaram a trazer as marcas para o Brasil. E aí eu lembro que era um negócio engraçado porque a loja pagava workshop. Então hoje está muito mais vinculado com a questão das marcas, né? Então assim, ao longo dos anos eu sempre estive junto com várias marcas, né? Como eu falei, a Meteora, a Condor, a gente conversou um pouco antes, depois a Tajima, a O'Neill, hoje na Eva. Então, assim, sempre acaba que essas marcas me proporcionam essa história de estar viajando e tocando e mostrando, fazendo uma função comercial da parada, mas fazendo também a coisa de tocar, de aproximar o produto do consumidor, ao mesmo tempo aproximar a guitarra do músico, né? Entusiasta, de tudo mais. Você pode falar um pouco mais, cara, porque eu acho que a galera tem muito interesse nisso aí. Você disse que no início a loja até pagava para o músico. Mudou muito, exatamente. Eu nem tinha essa informação na minha cabeça, assim. Mas eu tenho também, cara, eu já fui endossado por algumas marcas que me pagavam para ir dar um workshop. A marca me pagava, né? Sim. Mas não a loja, né? Essa é etapa 2, né? Que o papo é vintage isso aí. Eu tô falando de workshop lá em 94, 95. 94? Muito tempo atrás, Mas você dava não em nome de uma marca, então, mais, quando era essa Não, via. era engraçado, porque na época, por exemplo, esse que eu tô comentando, eu acho que nem foi esse primeiro, acho que foi a segunda vez que eu fui para Curitiba. Mesmo sendo através de uma empresa, parecia que era alguma coisa meio subsidiada, assim. Então, os caras pegavam, tipo assim, a empresa me manda, tipo, paga o avião, paga o hotel e tal, e o cara pagava o cachê. Era mais ou menos assim que funcionava. Entendi. Mas depois, hoje, é muito mais assim,
as empresas, com as relações comerciais, com os pedidos que são vendidos para as lojas, eles meio que fecham tudo e entregam já o negócio pronto para o lojista poder usar, né? Então, o lojista não investe mais, ele investe em produto, não investe em dinheiro para carregar o músico, nem nada. Tá, eu vou te pedir para falar um pouquinho mais, porque eu acho que até hoje já tem uma galera que tem bastante interesse em se tornar um músico profissional e por muitos anos se vivia de fazer workshop, né, cara? O cara conseguia ter, de certa forma, uma renda, passando, às vezes o cara... Quem veio aqui, por exemplo, o Maranhão. Você conhece o Maranhão? Sim. De Niterói, né? Eu acho que Gente boa. ele é vinculado com a NIG, se eu não me engano, mas ele é um cara que faz isso. Vai lá, leva a pedaleira inteira da NIG, faz um show e vai falar pra galera sobre os equipamentos. Isso também já declinou um pouco também, né, cara? Ah, sim, foi. Na verdade, como a gente falou, com essa não presença, com essa diminuição da presença, a coisa ficou mais difícil. Mas como eu falei para você, eu também não acho que esteja morto. A gente sofre mais quando está nas capitais, cidades maiores, assim, é um pouco mais sofrido, mas é muito factível, muito possível juntar muita gente também, dependendo. E também tem segmentos, né? Se você pegar o Cacau Santos, que hoje para mim é o cara que mais faz workshop, Sim, além de ser um músico incrível, os workshops do Cacau é 150, 200 pessoas, porque tem, além da questão dos músicos, está muito vinculado com a coisa da igreja, e a igreja também... Hoje é onde os músicos estão sendo formados, é dentro da igreja, praticamente, porque é onde as pessoas têm contato com o instrumento, né? É o celeiro, né? O último reduto das bandas, eu costumo falar, porque banda, né? Eu até fiz uma postagem sobre a Madonna, que agora ela está fazendo um show com 40 músicas sem banda. Ah, então eu vi isso aí. Bizarro. Né? Então, assim, 40 músicas, 20 dançarinos sem banda, né? E a igreja é esse celeiro porque em qualquer lugar do Brasil, cara, que você for, uma igreja menor que seja, 30, 40 pessoas, alguém está tocando. Isso, então. Nem que seja um pandeiro, né? Isso é muito bom, né? Então, assim, realmente a gente tem visto que tem segurado isso, né? Os Guitar Heroes, a gente está carente de Guitar Heroes novos, né, cara? E assim, historicamente também mudou, né? O tamanho do mercado de música no Brasil era imenso lá atrás, né? E a participação do gospel era muito pequena, não só porque também tinham menos igrejas. É claro que isso aí se desenvolveu muito, né? Profissionalizou muita coisa. A igreja hoje, equipamento, estrutura, tudo é incrível. Mas teve essa coisa dessa mudança de mentalidade, porque na verdade nós como mercado a gente fomenta muito pouco para o público em geral. Então, para um país do tamanho do Brasil, a quantidade de gente que a gente tem tocando música é ridículo, perto do número. Então, é uma coisa que mudou muito. Por isso que a gente estava falando mais cedo também de Expo Music, que era um negócio enorme, e hoje a gente tem uma feira hoje que é a Conecta Mais, teve ano passado, quer dizer, ano passado não, foi agora mês passado, em outubro, e que foi um sucesso no sentido de público, de você ter bastante gente visitando, essa coisa bacana, mas num tamanho que sei lá, cara, nem um décimo, é muito menor do que era no passado. Porque a Expo Music eu fui em umas 3 edições mais ou menos, acho que 2009, 2000, sei lá. Mas era gigante. Sim. E aí ela foi diminuindo nos últimos anos. Aí a pandemia destruiu logo de uma vez, né? Na verdade, acho que antes da pandemia, uns 2 anos antes, ela já tinha meio que parado. Aí não teve mais. Já teve parado, né? Ela parou, acho que em 2017. Mas estavam falando que estava para voltar no formato menor. Um negócio assim, mas é um pouco disso. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que joga um pouco na contramão, que é isso. As empresas do mercado de música são poucas que investem no fomento. Então, e a feira de música, na verdade, ela é um fomento, né? Então, tem que se repensar essas coisas, porque o pessoal tem muita gente extrativista nesse mercado. O cara quer só arrancar, ele não quer plantar uma árvore, cara, ele só quer tirar o que está ali. Então, fala mais disso aí, cara. Eu acho isso um assunto super interessante. E você também que está nos dois lados, né, cara? Você está no lado do bastidor e você também está no lado da frente, que senta lá, chega lá, fica em pé e toca. Por que você acha que tem essa mentalidade? É uma coisa do Brasil? Eu acho que o que eu sinto assim quando a gente compara com o mercado americano, por exemplo, que os caras têm toda uma preocupação em estruturação de promover a música, 500 mil ações de coisas que eles fazem para aproximar a música das crianças, do consumidor, de qualquer coisa. Eles falam muito de comunidade, né, cara? Exato. Fazer para a comunidade. Para a comunidade. Você morou lá fora, você lembra disso. É muita coisa vinculada à escola, você sempre tem muita coisa acontecendo. E aqui não, a gente não tem praticamente nada, cara. Ninguém faz nada. Na verdade, o negócio do cara é assim, eu vou trazer uma marca X, vou
vender ela até onde eu puder, vou arrastar tudo, vou fazer o que eu puder, mas não, é o que eu falei, ninguém investe em nada. O que a gente tem, às vezes, como eu falei, às vezes, algumas empresas investindo, por exemplo, em workshop, que é uma coisa que ajuda a criar essa aproximação. Mas a gente tem que pensar um pouco mais na criança, pensar em outras coisas que não são, porque realmente não tem esse impacto. Eu tenho um amigo meu que chama Max Bennett, ele tem uma banda que agora ele nem está tocando esse projeto por causa da pandemia, parou. Mas ele tinha um projeto que eles tocavam nos recreios de escolas, um projeto bem grande, com estrutura, com caminhãozinho. A molecada saía pro recreio, chegava lá, cara, tinha um palco com luz, com iluminação, com amplificador, valvulado, com som, PA, o cacete. E a molecada pirava naquilo. Eles sorteavam um monte de instrumentos, faziam uma coisa, tiveram um patrocínio da Vivo, de um monte de outras coisas. A gente precisava de coisas assim. Eu acho que esse é o problema. Enquanto estiver nessa cabeça de só tirar, a gente está só dependente da igreja. E a hora que a igreja mudar? E a hora que a igreja resolver tirar o músico? VS está na igreja. Não, VS... Não, então, pra você ver, eu pós-pandemia, eu fui para Bahia, acho que foi ano retrasado, ou ano passado. Pô, vários lugares que eu ia tinha assim, era um guitarrista e um baixista e um vocalista. O resto tudo no VS. Está acontecendo direto por quê? Porque o cachê é o mesmo. De 200 anos atrás, de 10, 15 anos atrás. Então, o que acontece? Diminui a quantidade de música para os caras poderem ganhar mais. Então, assim, realmente tem uma crise cultural forte, assim, quando a gente pensa num país riquíssimo como é o Brasil, musicalmente falando, é absurdo. Essa coisa da comunidade, cara, é uma coisa que aqui no Brasil é muito difícil, porque essa colônia de exploração que você falou, extrativista, né? O cara chega lá, tudo que eu posso tirar aqui, aproveita a oportunidade, arranca tudo, daqui a pouco vai acabar, a gente já está em outro lugar. E os Estados Unidos é o oposto, cara. Sim. Sempre foi tudo fundado em comunidade. Eu morava perto de uma praça chamada Common alguma coisa. Eu fui ver qual era a história da praça. Ela tem esse nome porque há 300, 200 e poucos anos atrás era um lugar que qualquer um podia levar o cavalo, o boi para comer o capim. Era uma praça comum, sacou? Tava lá, cara, é para a comunidade, vocês que cuidam, não tem ninguém do exército aqui tomando conta. E tem esse negócio do bem comum em primeiro lugar, né, cara? Sim. A comunidade. E, às vezes a gente realmente acaba não tendo essa mentalidade. Às vezes, você vai lembrar, Guitar Center. Às vezes os caras nas Guitar Center, os caras pegavam, faziam aulas de não sei do que de sábado, abriam um monte de opções da pessoa ir lá e poder ter um contato. Quer ser DJ, vem aqui fazer uma aula para você ver como é que é. Qualquer coisa, de guitarra, de baixo, de violão. Então, dá para criar realmente coisas envolvendo realmente a parte da música. E, ao mesmo tempo que acontece, como as empresas grandes não fazem, muitas lojas também não fazem. E aí cria uma cadeia amorosa, uma cadeia que fica esperando que o cara vá lá e resolva tocar o instrumento do nada. Ou, às vezes, também tem coisa na contramão de fazer instrumento tão lixo que não vai afinar. O cara não vai tocar porque é uma cultura baseada em preço, que a gente sofre muito por causa disso, por causa da alta do dólar e tudo mais. E aí oferece coisa muito ruim que não vai dar continuidade. Quem vai aprender a tocar vai pegar um violão com a corda dessa altura, que não afina, Sim. E aí? E a gente também estava falando ali, cara, e é um assunto que a gente fala muito aqui, da década de 70, 80, até um pouco antes, que o Brasil fabricava instrumentos, Sim. Só que, cara, era coisa muito medonho, ruim, né? Era medonho. Demorou a ter controle de qualidade. Então tinha um mercado gigante, enorme. Muitas marcas não se preocuparam em fazer um branding mesmo, né, cara? De fazer algo do médio e longo prazo e ficar por muito tempo, né? Mas eu acho que é muito o que a gente está falando. Ao mesmo tempo tem esse sentido, como eu falei, o extrativismo aí de um lado e um comodismo do outro lado também. Porque se não fosse essa abertura que teve na década de 90, tanto que várias empresas nacionais quase quebraram por causa disso, quando começou a entrar Marshall com dólar a 1 a 1, começou a entrar Fender com dólar 1 a 1, começou a entrar instrumentos de verdade, vamos dizer assim, entre aspas, perto do que era fabricado no Brasil, os caras tiveram que se refazer. E foi muito bom. Na verdade, você viu as empresas melhorarem e as coisas acontecendo, porque rolava um comodismo. A gente vende e não está nem aí, está tudo certo. Porque também tinha uma limitação. Você não podia importar muita coisa de fora, então não tinha jeito também de você fazer um produto melhor. Tudo isso aí estava envolvido na época, fora essa questão desse comodismo. Tá bom. E está tudo certo. E eu acho que cada vez mais as coisas, graças a Deus, evoluíram nesse sentido. E você também, tanto eu quanto você, a gente pegou uma virada do mercado, né? Que a gente vai falar aqui da questão da globalização, essa abertura que o Collor Sim. proporcionou lá atrás, seja bem feita ou não, porque está mais para mal feita do que bem feita, porque você abre
mas o cara aqui é penalizado pelo imposto, né? Você extermina o cara que está dentro e abrindo o negócio para fora, é uma coisa desequilibrada. Mas enfim, abriu, aí a gente começou a ter carro importado, várias marcas, antigamente tinha 3, 4 marcas aqui no Brasil, né? Exato, 4 marcas. E agora a gente vê, cara, no Brasil se fabrica amplificador com a mesma qualidade que se fabrica lá fora, pedais, guitarras, muitos acessórios, né? Sim. E foi uma coisa que aconteceu muito rápido e num mercado que está menor agora, né? Ou seja, todo mundo está lutando por fatias menores, né, cara? Sim. E tem essa coisa do nicho, tem a coisa do customizado, que foi uma coisa mundial, né? Se você parar para pensar, quando a gente era garoto, a participação da Boss no mercado de pedais era tipo 90%, era pedal da Boss. Aí depois eles tiveram que se refazer, criar um Asacraft para criar a história de voltar a ter uma customização, de lembrar o pedal original japonês, para voltar para o jogo. Claro, hoje depois mudanças de tecnologia e tudo mais, mas é um barato como... Teve época que a Marshall, um negócio impensado, ficou fora de moda. Então, assim, são umas coisas meio malucas que acontecem porque teve um período que as pessoas se basearam nessa coisa da customização, começaram a aparecer os luthiers de pedais lá fora e aqui também. Pedal bonitinho, luthier né, de amplificador aqui, luthier de pedal aqui, luthier de guitarra. Então, assim, começou a aparecer muita coisa legal. E vamos falar, cara, do Melo Júnior Sideman. Você falou que quando você chegou aqui no Brasil, já pegou uma experiência ali de palco tocando, né? Aquelas furadas que você entra e te marca para sempre e muda positivamente o músico. Como que pintou o convite, por exemplo, da Vanessa Camargo, né? Eu acho que foi meio no início da carreira dela que você pegou ali, ela... Eu fui da segunda formação. A primeira banda que tocou com ela, o pessoal queria deixar ela até mais segura porque ela era muito nova, era só os medalhões de gravação de São Paulo, né? Então tava o Albino Fantozzi, né? O Mestre, o Faísca, o Bozo Barretti, né? Então, assim, era uma galera muito pesada, assim, né? A galera que tocava. E aí depois a gente entrou acho que no terceiro ano que ela estava, acho que foi no segundo ou terceiro álbum dela, que a gente entrou para montar, gravamos DVD, fizemos um monte de coisa. Então era uma banda mais nova, com o pessoal também todo mundo muito talentoso, muito bem estruturado. Era uma época que a gente, só para você ter ideia, a equipe eram 44 pessoas, 2 ônibus e uma carreta. Nossa! Então uma época que se você não tinha painel de LED, então você tinha cenário, era sofá que botava no negócio, eram placas que os caras trocavam durante o show, fechavam a cortina, trocava, quando abria era outro cenário. Então uma estrutura muito legal e uma estrutura diferente. Você fazer 8 ensaios para você começar uma turnê, ensaios de dia inteiro, que em alguns momentos tinha cenografia, porque na época foi um show que foi dirigido pelo Hugo Prata, que foi lançado no Olímpia, uma casa de show gigante lá em São Paulo, né? Eric Clapton tocou lá, Yes, sei lá, trocentos mil shows importantes lá, e lá foi a nossa estreia, assim, né? Com um baita som. Você ficou com ela quanto tempo? Acho que quase 4 anos. Bastante tempo. Foi bastante tempo. Cara, me ajudou muito. Na época eu comprei apartamento, comprei carro, comprei um doblô na época, zerado, quando eu fui fazer uma turnê de campanha política. Era uma época que o valor dos recursos, do que se pagavam para esse músico acompanhante era muito melhor do que paga hoje. Sim. Aliás, números que hoje, comparativamente, sem inflação, sem nada, são maiores do que o pessoal ganha hoje. Nominalmente, né? Você ganhava R$1.200 lá, né? Que hoje em dia tem um poder de 3 conto. Só que, então, e aí o que acontece? Hoje os caras estão nessa proporção, né? R$1 milhão o show, R$500 o cachê do músico. Então, assim, então são coisas assim, era um período diferente, que a exigência também, os caras gostavam de bater no peito para falar, minha banda é assim, minha banda é assado, são os caras que fazem isso. Então, assim, o pessoal muito experiente que estava tocando, assim, eram pessoas novas, mas todas bem experientes. O Gustavo Barros, um guitarrista que tocou lá comigo, o Big Rabelo, que é um baita batera, que tocou com muita gente, toca com MPB, toca jazz, toca muita coisa também de pop. Que ano era isso? Isso foi em 2003. 2003, 20 anos aí, né? O Zé Godoy, o Zé Carlos Godoy, que era o maestro. Então, assim, tinha o Bernardo Góes, que era o baixista, muita gente boa, reunida assim, e um time meio sangue no olho, assim. A gente ia tocar, a gente fez turnê política, cara, de fazer 30 shows em 32 dias sem deixar cair, assim. E como que eram essas turnês políticas? Assim, algum candidato que... Isso é um negócio que não existe mais, né? A gente tocou na última, que fizeram daqueles showmícios. Sim. Mas era um negócio assim, era um partido,
fecha um número X de shows e você... Para candidatos diferentes. Isso, era de prefeitura e a gente fez, eu lembro que esses 30 shows a gente fez, isso foi só o primeiro turno, cara. O total que eu fiz nessa turnê foram 44 shows, 14 no segundo turno, que é mais curto. Mas a gente fez, shows, a gente fez em 8 estados. Mas era para o mesmo candidato? Não, partido. Era para o partido? Nessa época, no caso ali era o PT. Ah, entendi. Mas eu lembro que o Zezé e o Leonardo faziam PT e PSDB. Dependendo do lugar, eles faziam alguma coisa ou outra e tal. Tipo assim, tô indo aí, qualquer um dos dois aí pagou. Pagou, tô indo. Eu acho que na época tinha isso, os caras estavam misturando. Mas a gente foi só PT, essa leva toda aí de shows, foram muitos shows. Entendi. E daí, cara, 4 anos você tinha bastante show, dava para mim que viver só disso, mas você também estava fazendo os workshops, tentando ir nos buracos. Eu estava conseguindo tocar as duas coisas meio paralelas, assim, né? Ter esse vínculo com a empresa, de fazer workshop na época, fazendo essas coisas dos shows, porque o show também ele corre mais ou menos de março até novembro. Então, tipo, dezembro já para, dezembro, janeiro, fevereiro já não acontece nada. Então, assim, aí conseguia intercalar essas duas coisas rodando juntas, assim. Mas foi um período bem interessante, assim, para mim, porque eu tinha essa liberdade de tocar. Tinha coisa de também fazer os workshops também que eram legais. Às vezes conseguia casar as duas coisas, de ir para um lugar, aproveitar tinha um dia de folga e aproveitar e fazer alguma coisa, um evento no lugar também. Então teve bastante coisa legal assim. Alguém aqui que veio aqui, cara, falou da Vanessa Camargo, que ela foi uma pessoa que ficou pivotando estilo várias vezes, né? Mudou um monte de coisa, gestão de carreira meio um pouco conturbada, assim, às vezes trocou muita coisa. A gente gravou um DVD dela aqui no Rio também na época, que foi legal. Então, assim, teve toda essa coisa aí. Aí, fora dela, trabalhei também cheguei a trabalhar com o Tony Tornado, né? A galera sempre lembra dele ator, mas é um cara que é contemporâneo do Tim Maia, da história do funk no Brasil, funk de verdade, tá, galera? Não é essa funk de hoje, não. Funk, o groove. O Eduardo Araújo, que era da Jovem Guarda, trabalhei com ele também. Cheguei a fazer uns subs no Zezé na época da Vanessa, fiz... Zezé de Camargo e Luciano. E fiz também muito tempo com a Kel Smith, que foi a última artista que eu trabalhei bastante, que é uma artista verdadeira e que sempre monta bandas muito fortes, né? A banda que eu tocava com ela, Cuca Teixeira, Bruno Alves, que é o diretor musical. Teve período que foi o Marcelo Mariano no baixo, outro período foi o Fernando Rosa. Então, assim, legal. Caras, é muito legal você estar bem do lado desses caras, né? Isso é muito bom. Ela estava com o Bonadinho, não era isso? Isso. Então, foi justamente quando ela apareceu, eu estava com o Bonadinho, eu trabalhei bastante lá com Midas. Nesse início aí dela, eu também não ouço mais falar dela, não, cara. Sabe alguma coisa? Acabou de lançar um disco agora, acabou de sair, acho que faz uns 10 dias um disco novo. Ela está seguindo um caminho diferente, está menos, vamos dizer assim, estourada do que foi no passado, mas está bem consistente o trabalho dela, tem um público bem fiel, acho que ela deve ter coisa perto de 1 milhão de seguidores e está tocando, e assim, músicas, como ela compõe, escreve, então ela realmente, eu gosto de falar isso para ela, que ela não deixa uma vírgula solta. Então, a pessoa que escreve realmente histórias e coisas, a música sendo trabalhada do jeito que tem que ser, na verdade. Não, ela estourou uma música, né, cara? Eu Era Uma Vez. Era Uma Vez, que realmente, assim, é uma música maravilhosa, né, cara? E aí é difícil, né? Porque você faz um negócio assim que você não tem controle sobre a canção muitas vezes, né, cara? Sim. Tipo um trem-bala, lembra da Ana Vera? Sim. Pô, você não vai fazer mais um segundo trem-bala, bicho. Sim. Às vezes é difícil porque eu acho que mexe muito com a cabeça do artista, né, cara? Sim. Ver uma coisa assim, cara, tão rápida e depois você aprender a lidar mais como uma calmaria na carreira, né? Às vezes o negócio, bate lá em cima, uma frequência, e aí tu faz o que com isso, né? Quantos artistas aconteceram isso, né, cara? E às vezes também tem... É um negócio muito delicado, porque você depende do entorno. Na verdade, você depende do cara que está vendendo show, você depende de uma série de fatores para você poder capitalizar aquilo. Às vezes, assim, mudança de proposta, contratos, coisas que te amarram, que não deixam você ir para frente. Então, assim, eu acompanhei muitas coisas dela, que tinha muitas oportunidades de dar sequência em muita coisa daquilo. E, a partir do momento, ela foi meio que travada, de certa forma, por causa de algumas coisas de contrato que ela tinha, umas coisas. Mas ela está contente, assim. Eu encontrei com ela recentemente, eu não toco mais com ela, mas a gente é amigo. E assim, ela está muito satisfeita com o que ela está fazendo e, como ela gosta de falar, está cantando a verdade dela, que isso é o mais importante quando a gente fala de arte. Está feliz, né, cara? E tá tendo sucesso dentro
do que ela está se propondo a fazer, está bem legal, sem essa necessidade de sofrer por causa daquela quantidade imensa de visualizações, de show, de plays e tudo mais. É um engraçado que ontem eu compartilhei um vídeo com a minha filha de uma cantora que participou do The Voice. Ela é considerada a Whitney Houston brasileira. Uhum. Você chegou a tua mão esse vídeo, não? Não cheguei a ver, não. Que ela fechou um show, cara, numa casa aí que tinha espaço para 1.400. Ela tinha vendido, acho que 20 convites. Caramba, cara. Pô, triste assim, no sentido, eu tô rindo de nervoso por ela, né? Aí eu até mandei pra minha filha, vamos, pai, no show? Aí hoje eu fui ver no canal, no Instagram dela, que esse vídeo viralizou, tem milhões e milhões de visualizações, ela conseguiu fechar a casa em função das pessoas sentirem por ela. Falou, não, cara, vamos comprar, vamos ajudar. Mas ela estava apavorada. Para você ver que a internet, às vezes, tem coisa boa. Tem um movimento bom. E é uma coisa interessante, né? Então, às vezes acontece esses movimentos de pegar e ter esse... Você vê, pessoa talentosíssima, sem dúvida, pelo que você falou, né? E não está tendo recursos por causa de outras coisas. Por isso que eu falei, assim, depende muito do entorno, é uma série de fatores e que são muitas coisas que você não tem controle, muitas vezes, para a coisa poder dar certo. Não tem muita explicação, né? É um negócio meio engraçado. Aqui veio um rapaz chamado Juliano Courtois, não sei se você conhece ele, mas ele participou do Fama lá atrás, hoje em dia é um produtor pesadíssimo. Sim. E a gente estava conversando sobre o fato de que muitas vezes, cara, o cantor ou a cantora tem 1 milhão ou milhões de seguidores, visualizações, mas não consegue colocar 300 pessoas dentro de um teatro ou de uma casa de show. Sim. E, caraca, que doideira é essa, né? O cara tem, cara, atenção, ele tem milhares de comentários, curtidas, visualizações no YouTube, no streaming, mas não consegue levar as pessoas, tirar a pessoa da casa dela para assistir um show. Eu acho que também tem uma coisa, tem o consumo, né? O consumo da celebridade, não o consumo da música, né? Que também está envolvido. Então, às vezes, passa um pouquinho esse consumo da celebridade, viver a vida do cara, e aquilo ali não chega uma hora não... Porque se você pegar os artistas... É que fica parecendo papo de velho, ranheta, ficar reclamando das coisas, mas se você pega os artistas, sei lá, Ana Carolina, ela está dependendo do streaming para encher uma casa de show? Não. Então, assim, quando você pega esses artistas que estão vindo mais lá de trás, que tem um público que consumia a música de uma forma diferente, é mais natural. Tipo, o Djavan estava tocando em São Paulo, tá? A casa estava vazia, nem a pau, tá cheio esse final de semana. Então, assim, eu acho que esse novo formato tem um pouco disso, né? Às vezes, quando é muito mega, o nego quer se matar para ir, mas se for um negócio que talvez é menor, sim, o cara não tá afim. A gente estava falando sobre isso que tem, por exemplo, vários festivais de trap. Né? O trap está muito em alta. Sim. E a galera vai, cara, porque é um evento de entretenimento, mistura várias coisas. Mas consumir um artista novo, ir lá para assistir o cara num show que você vai para ouvir a canção, essa galera tem sofrido. Então, mas eu acho que aí a gente pode relacionar o festival de trap com o festival de sertanejo, com o rodeio sertanejo. Que, na verdade, o cara vai no sertanejo para beber, para pegar mulher isso aqui é balada. Na verdade, não é... Necessariamente não vai lá para ouvir a música. Uma hora vão cantar a música tal do cara, vai acontecer. Mas que, na verdade, esse movimento também que é uma coisa que o mercado fica monopolizado por causa da questão do dinheiro, né? Então, quando a gente fala de business, é uma coisa de investimento, de grana, por isso que também você não tem uma cena mais de rock, você não tem uma cena de pop rock. Praticamente hoje você tem sertanejo, trap, funk e acabou. Né? Não tem mais nada, porque por causa desse movimento de dinheiro e reinvestimento para manter essa coisa acontecendo. Então, uma coisa puxa a outra, né? E você vê alguma mudança, saída? O que você pensa assim? Cara, não vou ser muito otimista, não. Eu acho um pouco complicado, porque eu enxergo exatamente quando você está por trás da indústria, né? Lá dentro, no meio, enfiado, você vê como é que rola as coisas, né? Por que a música toca na rádio? Então, por exemplo, quando vem alguém de um sertanejo, o cara traz uma dupla nova, vem um investidor atrás para botar 5, 6 milhões para o cara, em questão de meses, estourar a música dele, ser a primeira música, e depois ter todo o trabalho de sustentação para isso daí poder acontecer, você vê como é o poder financeiro que faz o negócio acontecer. E muitos caras desses sobem e caem igual uma jaca, né? O cara sobe de uma vez, muito rápido, depois não consegue se manter. E são estruturas, porque é muito dinheiro que rola, né? Estruturas muito grandes que
que justamente você cria uma permanência. E quando o cara tem muito sucesso nisso, ele mesmo começa a investir e trazer outros caras, que às vezes você vê uns posts de internet que falam assim, o pessoal do rock não se ajuda, o pessoal do sertanejo se ajuda. Não tem ajuda nenhuma, é investimento total. Então, se eu sou um cantor famoso do sertanejo, eu estou bilionário, eu posso pegar o meu escritório e começar a investir em 10 duplas diferentes, fazer muita coisa, como tem, sem citar nomes aqui, mas tem muita coisa assim, e é tudo por conta desse reinvestimento que acontece o tempo inteiro no mercado, que faz a coisa acontecer. Fora que o mercado sertanejo hoje está muito mais evidenciado, mas na década de 90, quando a coisa estava bombando, já era um negócio que acontecia, que as pessoas não viam na TV, mas era um negócio que estava acontecendo o tempo inteiro no interior. As festas de rodeio, festa de cidade, sempre foi isso. Né? Então, é um mercado muito grande, muito forte, realmente. Assim. É porque o Brasil tem vários Brasis aqui dentro, né, cara? Sim. E aí você fala sertanejo. Poxa, a gente achava brega pra caraca na televisão, os caras, né? Sim. Sei lá, Estãozinho Chororó, pô, brega. Mas pra muitas pessoas era a trilha sonora da vida delas, né? Exatamente. E a gente não tava nem sabendo. E aí o que acabou acontecendo com essa cruzada de informações, a partir do momento que o sertanejo veio para o mainstream, é isso, é que ele passou a ser uma realidade para todo mundo. Então, por exemplo, assim, dificilmente tocava o sertanejo no Nordeste. Aí começou a tocar por causa desses caras, por causa daquela época do Amigos. Então a Globo empacotou aquilo lá e vendeu para o Brasil inteiro. E a partir disso, aí hoje os caras têm uma mistura, né? Mistura a rocha com sertanejo com funk. Agora os caras estão misturando cada vez mais, está um negócio meio maluco. Assim. Eu acho que a voz é sertaneja ainda, né? Mas todo o playback ali que está atrás, a galera usa guitarra de estilo tipo U2, worship, cheio de delay. Já viu essas guitarras assim? Tem coisa assim. Tem drive. Tem guitarra, gente. O sertanejo mais do que às vezes em muitas bandas de pop aí. Mas o sertanejo hoje é muito violão. Perto do sertanejo da década de 90, que tinha solo de guitarra, arranjo. Hoje não tem mais isso. Hoje é só violão. É muito violão e uma hora ou outra que tem um solinho, alguma coisa. Tem alguns caras, tipo o Luan Santana, que usa bastante guitarra ainda. Sim. Também tem aqui o Ney Quinhoneiro. Conhece o Ney? Sim, vamos falar de alguns Mateus, talentosos para a gente citar, né? Luan Murilho do Luan Santana, Ney Quinhoneiro. O Betinho, que também tocou muito tempo no Fernando de Sorocaba. Tem muitos caras talentosos, né, que estão botando guitarra lá. Tem o Henrique Garcia também, que eu não sei com quem está tocando agora. Grava muito violão, né? Com certeza o violão tomou mais à frente do que a guitarra. O que é normal, né, pô? É um tipo de música de sertão. E vamos fechar o teu lado sideman aí, cara. Então, Vanessa Camargo, você falou que fez também uns subs ali do Turnê Amigos. Tony Tornado. Errei alguma coisa aqui? Não, Amigos eu não fiz, não. Eu fiz depois do Amigos. Você fez o quê? Não, eu tô falando, eu fiz alguns subs no Zezé de Camargo e Luciano. Mas Zezé de Camargo e Luciano. Que eu acho que esse Turnê Amigos tá até hoje aí, né, cara? Não voltaram? Não, acho que não. Não voltaram, não. Acho que eu tirei isso na cabeça aí. Cara, eu acho que voltou sim, hein? Tá bom, vamos Eu acho que sim, porque eu chamei o rapaz lá, como é que eu te falei aqui? Alex Fornari? Isso. A gente tá trocando uma ideia e falou, agora em dezembro vou participar da turnê. Se eu não me engano, ele falou Amigos. Errei, cara. Então pode ser que tenha voltado. Pode ser, você não tá acompanhando na internet. Não tô acompanhando. Mas onde que você fechou o teu live do Sideman? Foi com a Kel, então? Foi o último trabalho de Sideman? O último trabalho. Eu, na verdade, eu até te falei que eu consegui manter aquele vínculo com a minha história de Nova Orleans, né? É isso. Então, todo ano eu faço alguns shows no Bourbon Street, em São Paulo, né, que é a casa do blues e do jazz de São Paulo, e vem as bandas para cá e eu monto as bandas para poder acompanhar. Então, até agora em dezembro eu tenho 4 shows com cantores saxofonistas de lá que chama Gary Brown. Mas esse ano mesmo eu já toquei com o Kevin Gullidge, que é um cantor super novo lá, que acabou de assinar agora com a segunda maior gravadora de blues dos Estados Unidos. Vai ter o cara que vai produzir o disco dele, o cara produziu os últimos 6 discos do Buddy Guy, produziu o ZZ Top, a Susan Tedeschi. Então, um cara top. Eu acho que ele vai até mudar de nome, porque a gravadora vai ter esse poder de fazer, mas esse cara é um moleque super talentoso e eu tive a oportunidade de tocar com ele agora aí também. Então, eu já toquei com, por exemplo, o vocalista do Santana, eu já fiz muitas vezes o Tony Lindsay acompanhando ele também aqui, a Monet, que foi backing vocal do Lenny Kravitz, do Toto, da Celine Dion também fiz com ela. Então, essa galera aí, quando eu tenho oportunidade, eu sempre estou tocando. Aqui, ó, só para dar um feedback aí, ó.
Realmente voltou, estão fazendo uma turnê de 20 anos. E dia amigos, 18 eles estavam no Altas Horas. Ai, tá vendo? Então, pronto. Tá rolando a turnê. Tá rolando a turnê. Ó, tá vendo, galera? Acompanha o Eu sertanejo. estou desatualizado. E você, cara, eu acho que como todo músico, eu também sou um pouco como você, que tem um lado empreendedor, faz várias coisas ao mesmo tempo, não somente tocar. A gente sempre tem aquela batalha, né? Que é entre a nossa carreira solo, os nossos lances, tocar, praticar e viver um outro mundo, que às vezes é um mundo de bastidor e tudo mais. Sim. Como que tu faz para manter a forma tocando? Você leva o instrumento, você está aqui no Rio fazendo o trabalho de bastidor, né? Sim. E o que você faz, cara? Você traz o instrumento para praticar? Como que é? Cara, aí que tá, eu queria ter uma disciplina a mais que eu já meio que larguei um pouco, assim, né? O instrumento sempre tô e tal, mas assim, nem sempre eu consigo estudar, curiosamente falando, né? Porque a gente acaba sendo engolido por causa das outras coisas. Eu acho que já há muito tempo a gente tem essa coisa de ter que fazer vários trabalhos para você se manter e manter o nível do nível de grana, sim, capacidade, ainda mais que a gente falou, família, filhos. Então você tem que ter realmente uma estrutura e muitas vezes essa estrutura te draga, assim, que você não consegue fazer tudo que você gostaria de fazer. Então eu tenho um trabalho assim, eu tô trabalhando muito forte em algumas coisas de trilha, que eu estou preparando umas coisas. Então quando eu tenho um tempo livre eu busco muito isso, mas é um barato, cara. Eu pareço mais realmente um cara que está trabalhando por demanda, sabe? Então quando eu tenho muita coisa de repertório, eu pego as coisas para estudar, pego as coisas para fazer, tenho show para fazer, tenho algum projeto, aí eu mergulho mais de cabeça, mas na real eu não consigo mais ter essa rotina. Mas você então não consegue numa viagem dessa aqui para o Rio, 3, 4 dias, tá estudando o instrumento? Eu até toco um pouquinho, mas não do jeito que eu gostaria. Acho que mas consegue tocar um pouco, pelo menos? Sim, o mundo ideal para mim seria 3 horas por dia. Assim, esse seria o mundo ideal. Esse aí é difícil, esse mundo ideal. Então esse mundo ideal para a gente, que é coisa quando a gente era moleque, estudava 8 por dia. Mas hoje não dá mais para fazer. Claro que 3 horas rende muito para a gente. Sim. Mas seria realmente o ideal para mim, o mundo ideal seria tocar pelo menos 3 horas por dia. É engraçado porque eu lembro quando eu era moleque, eu estudava o dia inteiro. Eu vi um dia uma entrevista do Eduardo Danui, dizendo que ele estudava pouco, assim, tipo, hoje eu consigo estudar 1, 2 horas. Eu falei, esse cara tá mentindo, velho. Eu fico 8 horas aqui estudando, como que o Eduardo Danui estuda só 1 hora, 2 horas por dia? Porque eu acho que ele é mais velho que você também, né? Sim. E, enfim, depois de um tempo que eu fui entender isso. E como aquelas muitas horas que a gente estudou no passado ajuda a gente até hoje, né, cara? Sim. Tem umas coisas assim, que eu sinto assim, quando eu preciso reativar algo de alta performance, eu consigo reativar muito rápido. Você me dá alguns dias para pegar e bater em cima, assim, o negócio volta de um jeito, porque parece... Memória muscular, né? Eu sempre falava muito para os alunos sobre isso, né? Que é uma coisa que quando você incorpora... Você estudou tanto um negócio que você incorporou aquele negócio no seu play. E aí, a partir do momento que você incorporou... É como eu falei, por exemplo, paletado alternado. Não é um negócio que eu estudo, que eu toco, por exemplo, para tocar as coisas como eu tinha um Steve Morse cover que tinha que tocar arpejo com paletado alternado. Mas, cara, me dá 2, 3 dias, bicho, volta tudo, assim, é muito rápido. Porque você, talvez, às vezes, um pouco mais de dias para chegar na velocidade que tocava também. Então, muita coisa muito rápida. Mas o domínio da técnica, ele está muito presente. Então... O que eu sinto falta um pouquinho, às vezes, é isso. Eu gostaria de estar sempre com esse nível de alta performance full time, mas nem sempre. Então, precisa dar uma resgatada de vez em quando, assim, puxar para a coisa poder voltar para o eixo. Eu tive essa conversa também, cara, com o Marcelo Barbosa, né? Que, além de ser músico de uma banda de alta performance como o Angra, performance, sim. Ele é empresário, cara. Tem a escola dele. Tem a escola, né? faz um monte de coisa, família. Faz um monte de coisa. A gente estava conversando exatamente sobre isso, né, cara? De que os dois lados sofrem. O lado empresário sofre porque tem que ser músico, sim. E o lado músico sofre porque tem que ser empresário. Sim. E assim, é aquele dilema. Você superou esse dilema, aceita bem de ter que levar as duas coisas, ou você vive conflitos também quanto a isso? Cara, eu acho que eu aceitei, mas eu acho que o desejável seria outra coisa, né? Eu acho que o desejável seria outra coisa. Eu sinto falta daquela liberdade de você não ter horário. Porque uma coisa é você estudar até 4 horas da manhã e ter que levantar às 6h30. Para você viver a outra vida, né? Então, eu ainda tenho muito essa coisa do notívago, de querer ficar até tarde. Eu não consigo dormir antes da 1h30, por exemplo. Então, assim, para mim, ajustar os dois relógios é complicado. E, às vezes, você tem coisas para fazer durante o dia
Que antigamente era isso, estudo, toca a noite inteira. Às vezes eu chegava de show e ia estudar. Chegava inspirado, 1h da manhã estava em casa, estudava até 5h da manhã, porque, você viu o cara tocar, que demais, que não sei o quê. E isso daí realmente a gente não tem mais essa liberdade. Então eu sinto falta dessa liberdade. Cara, é interessante isso. E aqui o podcast, cara, é um papo sem romantismo, sabe? Sim. Tem o lado bom, tem o lado ruim, a gente mostra o lado ruim, a gente mostra o lado bom também. Claro. Eu sempre cito aqui, cara, o Fernando Vidal, tá ligado? Fernando Vidal? Sim, claro. E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, meu irmão, o que importa é estar na música. Aquele cabelo dele de italiano. O que importa é estar na música. Porque ele disse que ele passou por um período, eu acho que no início do ano 2000 ali, que teve que vender, cada 2, 3 meses vendia uma guitarra. Porque ficou, sei lá, 1, 2 anos sem ninguém chamar para tocar, uma época estranha. Hoje em dia ele está com o seu Jorge, está amarradão, tem a carreira solo dele. Cara, mas não existe uma carreira, não vou dizer que é só para o músico, que de altos e baixos, né, cara? Sim. Então, assim, você poder ter algo que você faz que te segura, que é negócio do cesto, né? Botar todos os ovos no mesmo cesto, né? Isso. Não tem jeito, né, cara? E como a gente está falando aqui também, às vezes parece ser um pouco pessimista demais, mas a gente está vivendo um momento, cara, que velocidade que as coisas estão indo, que a gente não foi preparado para isso. Exatamente. Nem o ser humano, pô. E outra coisa, né? A gente também tem uma necessidade de você reconstruir de uma forma diferente a forma como você trabalhava com as coisas. Você imagina, é difícil para a gente abrir mão de determinadas coisas que a gente acreditava, coisas que a gente via. Tipo? Né? Por exemplo, a forma de ganhar dinheiro com música, né? Ou essa briga, por exemplo, assim, você chegar... Eu lembro que falando, daqui a pouco a gente vai falar dos meus discos, mas falando dos últimos singles que eu lancei, o terceiro single que eu lancei, que fazem parte de um trabalho que ainda está para sair. Cara, foi uma das músicas assim que eu fico mais feliz com o resultado da composição, que é um negócio completamente diferente de você botar sua guitarra num espectro que não tem nada a ver. As pessoas ouvirem e falar, cara, essa composição é muito diferente. É um negócio assim, então acho que era um ponto alto do disco. E aí eu dei a sorte, na mesma semana o Spotify tá meio brigado com o Instagram, tava dando problema. Eu não conseguia postar a capa do disco, botar a música para alguém ouvir, porque a música não aparecia. Foi um negócio assim, foi bem zicado assim, esse momento. E a frustração, porque, na verdade, eu acho que, como ele falou sobre a música, eu acho que as pessoas têm que entender um pouco disso. A gente hoje está vivendo uma pressão que você tem que ter esse retorno e é tudo muito efêmero, né? Porque, na verdade, você ter um monte de like hoje não significa nada. Se você não conseguir usar aquilo para transformar em algo concreto, acabou. Então, eu lembro que essa música, para mim, foi uma baita de uma decepção, assim, porque ela não conseguiu expandir, não chegou, não foi. E você é amarradão com a música. E abriu um conflito para mim, um conflito comigo mesmo, tipo, eu estou fazendo um negócio e, cara, eu já vendi carro para fazer disco. Então, nós estamos falando de um negócio que... Tem expectativa, né? Que você está esperando ter um retorno daquilo, não importa. Na verdade, eu acho que o exemplo é esse. Se você vender um carro para fazer um disco, não é que você acha que você vai ganhar 2 carros com aquele disco, mas é porque você quer realizar. É uma necessidade de realização que a gente tem de deixar um material, de você fazer sua coisa, fazer sua música, sua arte. E realmente, para mim, foi bem duro, assim, de pegar nesse momento e falar, pô, porque a gente se cobra nessa balança errada aí. De, se não teve retorno, o negócio não é bom. Não, na verdade, o negócio continua sendo bom. Mas a forma de trabalhar aquilo que talvez não esteja correto, a forma de você utilizar aquilo não esteja correto. E, independente de qualquer coisa, você nunca fez música por causa do like. Você fez a música porque você queria fazer a música. Então, a gente precisa ficar bem consigo mesmo na hora da gente trabalhar com isso, porque realmente eu acho que assim, a vida de músico, como você falou, altos e baixos, sempre é um problema para todos nós, que escolhemos isso, que é uma escolha dura, passar por isso. Claro que a gente tem, como a gente falou agora há pouco, recebe tantos presentes ao longo da vida, de tantas coisas legais, que valem muito a pena. Só que eu acho que hoje, mais do que nunca, esse formato, do jeito que as coisas são, empurra você muito para baixo. Se você deixar, você é tomado por aquilo, você vai falar, nossa, vou largar isso. E eu estava conversando com uma pessoa que me segue outro dia no Instagram, o cara estava falando sobre isso, músico, 300 anos, não conheço ele pessoalmente, mas o cara leu um negócio que eu postei e aí a gente começou a conversar e o cara estava tipo para abandonar. Eu falei, não, cara, se você acha que você vai, mas você volta logo. Porque isso aqui é um negócio que é seu, não importa a maneira como as pessoas veem ou o que tem que ser, a gente tem que manter essa essência. Você não pode perder uma parte sua, jogar fora isso daí. Porque você está questionando, ou porque as pessoas não reconhecem, ou porque qualquer coisa. Porque esse reconhecimento, como eu falei, é efêmero.
Isso aí não significa nada na prática. E isso tem quanto tempo que você lançou essa música? Cara, acho que já tem 2 anos. Tem 2 anos. E, na verdade, me atrapalhou porque eu tô com esse disco pronto, mixado e masterizado, só esperando uma capa para terminar agora. E aí que eu falo para você que às vezes o outro lado pega, eu acabo atrasando. Por quê? Porque eu quero lançar o disco e quero fazer um show. Só que para fazer um show tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Para estudar o show, para pegar e poder montar uma estrutura para fazer. Mas esse disco tá bem legal. Você lançou um single desse disco? Desses eu lancei 3. Eu lancei um que chama Reflections, que é uma música que tem o Simon Phillips na batera, com o Felipe Andreoli no baixo e o Bruno Alves, que produziu o disco, tocou teclado. Foi bem? Esse foi super bem. Lancei um segundo com o Stuart Hen no baixo, Cuca Teixeira e o Bruno de novo no teclado. E lancei essa terceira, que é o Cuca, o Marcelo Mariano, o Bruno, e tem o Franklin Santos que faz percussão, ainda tem uma parte de vocais também, que é um negócio que tem uma influência completamente africana. Eu tenho muitas coisas de composições com músicas compasso composto, compasso misto. Então, uma música em 7/8, uma influência totalmente africana, e você vem e bota uma guitarra com drive, com delay em cima de um negócio que não é natural dentro do universo da guitarra, e essa chama Spirits of Sand, o nome dessa música. E você grava em separado, a galera separado, é isso? Cara, esse disco a gente fez coisas assim que para mim eram inconcebíveis até então. Eu, Bruno, na correria, porque eu queria lançar, isso foi antes da pandemia, acabou travando tudo por causa da pandemia, mas eu e o Bruno, nós gravamos numa ordem completamente estranha. Ele gravou o teclado, eu gravei a guitarra, e depois que foi gravar bateria, depois foi gravar baixo, e o Simon Phillips, quando gravou em cima de uma guia do Felipe Andreoli, que ficou tão boa que a gente não trocou. E, o que eu toquei, o que o Bruno tocou, nós 3 tocamos, nós tocamos antes da bateria, ele encaixou de um jeito, porque eu também fiz pensando nele, a música. Encaixou de um jeito que a gente não refez nada. Então, é umas coisas assim, uns formatos meio estranhos. Para mim, o normal sempre é assim, faz uma guia, grava baixo, bateria, teclado, depois você vem e refaz. Mas foi desse jeito diferente, assim. Então, esse aqui, cara, você tem quantos trabalhos solo? Tem o Plugged, que é aquele primeiro que eu comentei contigo, que ele foi gravado em 97 e lançado em 98, aquele que eu falei que tem a frase do Gambale na capa. Inclusive, eu ia pegar ele aqui para mostrar, ficou na minha mochila. Quer pegar ali na mochila? Pega ali, Mitch, para mostrar. Mas vamos lá. Então, tem o do Gambale, tem o do Gambale, que o Gambale comentou. Você mandou para ele na época a Master, foi isso? Foi isso. Eu tive... Tirar as meias, cueca. Ó, cara. Olha. Você ia passar sem mostrar isso aqui, cara. Tem que mostrar isso aí. Pô, não passar tem vergonha, como. né, Olha cara? aí, gente. Tem que passar vergonha, né, cara? Ó, e bem cuidada, cara. Bem cuidadinha. Deixa eu mostrar aqui. Mostra aí. Eu lembro isso aqui, cara. Pode mostrar aqui? Essa aqui já tem até site embaixo, aprendamusica.com.br. Nossa, já tinha internet. É que essa daí não foi, na verdade, não é a primeira capa, né? Essa foi já mostrou foi aí? vendendo ao longo dos anos aí. Aí teve o meu primeiro disco, que é esse aqui, que é o Plugged, né? Que tem essa frase do Gambale aí na capa. Isso aí foi o seguinte, né? Eu tive o prazer de fazer uma abertura do show do Gambale em 95. Onde que tá a frase do Gambale, cara? Tá aqui atrás, ó. Atrás. Tá. Aí, gente, ó. Aí eu conheci, fiz amizade com ele veio tocar depois no Brasil, eu fui levar uma fita cassete para ele com 4 músicas. Aí ele falou, não, cara, para eu falar do disco, eu tenho que escutar o disco inteiro. Então depois fiz um CDzinho de master, mandei para os Estados Unidos, e aí ele mandou a frase para mim por e-mail aí. As épocas que a gente tinha encarte, gente. Essa aqui já existiu já. Isso aqui é 98, lançado em 98. O disco tá aqui embaixo. Tá. O conceito da capa e do plug, né? Na época que tinha cabelo. Essas épocas de CD são tão bons, poxa. Esse aqui foi de que ano? Esse é o Plugged, que é 2003. Esse eu já gravei na minha fase Vanessa Camargo. E foi legal também, que me ajudou a bancar esse disco aí, foi muito bacana. Bossa pra ninguém. E esse é um disco que a gente gravamos a parte da bateria no rolo, depois passamos para dentro. É uma época completamente diferente, né? A gente gastou mais de 100 horas para mixar o álbum, né? Então, você mixar na mesa. Então, é um disco que, se a gente anuncia hoje para o pessoal ouvir, o cara acha que é um disco atual pela qualidade do som, da forma que foi feito.
Esse é um DVD do Time Out, já com DVD? Pixinga. Esse é um DVD, parece um CD, mas é um DVD. Então tem quem tá na banda aqui, Pixinga e... Maurício Leite. Maurício Leite. Maurício é meu parceiro de muito tempo, gravou no Plugged, eu gravei no disco dele também, que é bem legal, tem umas músicas minhas. Aí o primeiro do Time Out, que é com Felipe Andreoli no baixo, que é um pouco mais pesado. Maurício Leite também Maurício Leite também na batera. MySpace.com. Nossa, MySpace, é pra você ver como os formatos foram mudando ao longo dos anos, né? Acabou, né? É. A gente cobriu tudo aqui, cara, da parte de... Tem só um álbum que, como eu falei, desses singles, né? Mas tem um álbum que isso também só existe ele no streaming, que é um disco que chama Novos Ventos, que eu gravei, é um disco meu e do Zé Godoy, um pianista, maestro lá de São Paulo, e que a gente gravou com dois caras. O Terence Higgins, que é um batera de Nova Orleans. Esse cara tocou com Warren Haynes, tocou com Michael McDonald, um monte de cara top lá nos Estados Unidos. Um cara que eu conheci ele na época que eu morei lá. Então, assim, muito funk, muito groove. E com o Tony Gullett no baixo, e tem uma música que o Marcelo Mariano gravou. Então, esse disco aí foi um disco que a gente gravou em 2 jams no Brasil. Na primeira foi uma jam menos ensaiada, na segunda vez que os caras vieram, eu compus as músicas e tal, e a gente sentou lá para fazer. Tá no streaming também. Tá no streaming também, foi masterizado no Sterling Sound de Nova York, lá no seu estúdio. É Starling ou Sterling? Não, é Sterling, não é Starling. Tô brincando, fazendo trocadilho aqui. Poderia ser meu estúdio. Poderia ser seu estúdio. Então, que é um disco interessante, que é um disco que eu toco praticamente quase tudo de semiacústica, tem só 2 músicas que eu estou tocando com guitarra só. Sólida é uma outra história e valoriza um pouco mais a parte da composição das minhas coisas voltada mais para música brasileira. Assim. Legal. E jazz, né? Tem uma influência de funk, assim, eu digo mais música brasileira quando a gente fala de harmonia mesmo. Né? E que ano que foi isso? Esse disco, se eu não me engano, cara, eu acho que ele é 2015. Tá. Mas tá no streaming aí. Para quem quiser escutar, chama Novos Ventos. Se entrar na minha página no Spotify, tem todos os álbuns lá para poder curtir. Tá tudo bem organizadinho, né? Tudo bem organizadinho, cara, a gente também ter um tempinho para falar de equipamento. Sim, sim. Você, cara, falou que lá atrás foi um dos primeiros endossados pela Ibanez. Uhum. Você lembra como que pintou isso, cara? Cara, foi uma coisa interessante. Eles estavam procurando algumas pessoas para começar algumas parcerias. Eu não sei como, eu fui indicado. E um barato, eu estava fazendo meu primeiro workshop, eu era garoto, estava fazendo meu primeiro workshop. Aqui você já era? Já, então, eu já... Essa amarelinha aqui essa guitarra, na verdade, era a guitarra que eu já usava. Tá. E aí o que aconteceu? Um dos meus primeiros workshops, e aí o pessoal foi nesse workshop, foi até no Souza Lima, foi professor do Souza Lima, professor do MT lá em São Paulo, né, do IGT. E aí uma das coisas que o cara falou assim, você sabe o que eu acho mais legal de você? É que você já é Ibanez, você já é usuário Ibanez, então... É sincero. Foi uma coisa bacana. E um dos pontos altos desse período foi que eu cheguei a conhecer até o Rochino, que era o presidente da Ibanez na época, numa visita no Brasil. Eu cheguei a conhecer ele pessoalmente. Eles fizeram alguns eventos, chegaram a fazer a Expo Music também, feira e tudo mais. Foi uma parceria boa? Foi frutífera? Foi legal para a época, assim, para o meu momento, foi ótimo. Ganhou umas 2, 3 guitarras? Umas 2, 3 guitarras top, foi bem legal. Pedal entrou também na jogada? Não, na época só as guitarras. Eles não importavam os pedais, importavam muita guitarra na época. Entendi. Mas foi bacana, assim, e foi o primeiro contato com isso, né? Depois eu sempre tive parcerias muito longas, né? Então teve esse período, depois teve um período com a Condor, que foi o período que eu estava vinculado com eles. Depois eu fiquei um tempo sem estar com o Endorse, que foi uma época que eu fiz uma opção de estar tocando com os meus instrumentos mesmo por um período. Mas com a Condor você chegou a ter a guitarra Signature também? Não cheguei a ter guitarra assinatura com eles na época, não. Mas com a Condor eu trabalhei muito desenvolvendo instrumentos dentro da empresa, assim, naquela época. Como eu tenho essa formação de ter nascido dentro de uma loja, então sempre estive muito vinculado nessa coisa de não fazer instrumentos para mim, de fazer instrumentos pensando no mercado, pensando nas pessoas. Foi bacana também nessa época? Foi bacana. E aí depois de 2015 que eu comecei a endossar a Tajima, e aí chegou no ponto de desenvolver aí sim minha guitarra assinatura na Tajima, que foi um case de sucesso lá dentro. Então, durante 2 anos, praticamente a guitarra Tajima Brasil, a assinatura mais vendida em 2 anos seguidos foi a minha guitarra. Maneiro isso. Depois ela foi, fora do Brasil, ela foi capa do catálogo na NAM. Eu fui para uma feira em 2019, tinha 10 guitarras penduradas. Então, essa guitarra vendeu para as Filipinas, vendeu para América Central, Peru, Chile, China, para um monte de lugares no mundo. Assim. Tem vários vídeos nos Estados Unidos de caras fazendo review da guitarra.
Então foi um negócio muito legal. A guitarra é como se fosse hoje uma guitarra de quanto, assim, essa Signature? Cara, na época ela era comercializada por R$3.100. Depois da pandemia ela chegou a ser vendida por R$5.300. Hoje eu já não sei o valor, porque hoje como não fabrica mais. Sim. Porque depois no final de... Quando foi? 2021? No final de 2021 foi quando eu saí da Tajima. Eu tive um convite para ir para a EVA, que é meio que uma continuação do projeto da Condor, né, da Daniela, que era uma das donas da EVA, Daniela Antunes, e aí eu tive uma chance de abraçar um projeto para ajudar a desenvolver esse projeto como um todo. Tinha uma questão financeira melhor também, então para mim isso foi importante. É uma pessoa que eu já tinha trabalhado, né, então fiz a escolha na época de ir para lá e comecei a usar os instrumentos da EVA. Eu uso desde o final de 2021. E ano que vem, muito provavelmente, eu vou ter o meu instrumento assinatura agora sim na Casa Nova, na EVA. E você participou também da elaboração dos instrumentos? Ou já estava tudo pronto? Não, então, lá na EVA, na verdade, os instrumentos foram lançados agora em outubro agora de 2023. Na feira, né? Na Conecta lá em São Paulo. É uma coleção que eu ajudei a desenvolver. Foram 14 novos modelos entre guitarras, contrabaixos e violões que eu desenvolvi lá com eles. Entendi. Então tudo tem meu dedo lá, e isso é uma coisa bacana, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? É divertido, né? Criança no parque, vamos juntar esse captador, vamos fazer tal coisa. E são guitarras de qual valor, mais ou menos, aproximado? 2,5 conto, 3, 4, é isso? Não, tem guitarra até mais barata, na faixa de 900, R$1.000, até... Tem guitarra um pouco mais de entrada, até essas guitarras nessa faixa, tem alguns modelos um pouco mais caros. Como é uma marca nova, ela vai preenchendo os espaços, né? Agora a gente preencheu esse segundo degrau aí mais importante, e aí tem projetos para fazer coisas mais bacanas, até coisas no Brasil. Tem uma parceria lá com o Alexandre Carroza, que é um luthier fantástico. Então, assim, tem muita coisa para acontecer por lá também. E falando dos indoors, que eu acho que eu até comentei contigo agora há pouco, que é legal trazer essa história para a galera, é que eu sou endorse da Seymour Duncan desde 2015, né? Que legal. E eu tive a oportunidade de visitar a fábrica, junto com de fazer uma visita guiada pela Maricela Juarez, que é a chefe do Custom Shop lá da fábrica, e que teve uns momentos muito legais lá, que foram... eu estava brincando aqui com o Matheus, que eu falo, são os presentes que a gente recebe, né? Que eles guardam todas as informações. Então ela começou a abrir uns livros, uns fichários, e ela falou assim, ó, tá vendo? Isso aqui é um captador que foi feito por Ed Van Halen em 1978. O Ed Van Halen estava vivo na época. Aí ela falou assim, se o Ed ligar aqui hoje, eu consigo fazer o mesmo captador para ele. Aí mostrando cartas do Eric Johnson para o Seymour, cartas do captador que foi feito para Eric Clapton. Isso no papel? Tudo em papel. E ela mostrando assim, falando que como eles registram essas coisas quando o Seymour foi desenvolvendo tudo, eles têm tudo isso aí arquivado, o que tem que ser feito para fazer. Você está até hoje com a parceria com a Seymour? Sim, tem uma parceria com a Seymour e com a Novità, que é a importadora aqui no Brasil. Então, quando a tua guitarra EVA sair, vai ser com captação? Provavelmente. Na verdade, assim, eu sempre penso no seguinte, a gente tem o desejável e tem o que a gente tem que pensar no mercado. Quando a gente foi lançar, no caso, a minha Tajima Chameleon, que é o modelo Chameleon, né? A história toda era o seguinte, ela não saía com o Seymour Duncan, ia encarecer muito o preço da guitarra, ia ficar meio difícil para as pessoas comprarem. Mas ela tinha um captador muito similar na característica e tipo, que parecia um PAF, que na verdade na minha guitarra eu usava o Seymour o 59, e eu falava abertamente sobre isso. Falava, ó, você pode comprar essa guitarra por R$3.200, depois você pode comprar um captador por vez, parcelado em 10 vezes. Mas ela vinha com qual captador? Ela vinha com um captador coreano, né, que o Zaganin tinha escolhido junto com a Tajima. Depois, uma época, começou a vir com um captador do próprio Zaganin, que ele desenvolveu na fábrica dele. Então, seguia mais umas especificações que a gente estava procurando. Mas aí a história era meio essa, assim, era meio para facilitar e todo mundo entendia de boa. O cara falava, não, beleza, porque aí depois, se eu quiser, eu troco um por vez, porque realmente onera muito quando você começa a somar. Porque o maior problema de você fazer um instrumento assinatura é quando você só pensa em você e você não pensa em quem vai consumir. Porque se não tiver como o cara comprar, não vai vender. E não é questão de falar, eu quero ganhar dinheiro. Acho que a maior realização para alguém que tem um instrumento assinatura é ter pessoas usando aquele instrumento, né? Sim. E foi uma coisa muito legal que vários profissionais adotaram o meu instrumento na época. Então, muitos têm até hoje. Então, isso é uma coisa que dá uma satisfação, assim, falar, pô, que legal.
Entendi. Né? E eu também não levava para um lado que era um instrumento simplesmente só por ser um instrumento do Melo Júnior. Mas, assim, de ser uma criação bacana que podia servir para outras pessoas, não só para mim, né? Sim. E, cara, a galera pergunta muito. O Sidney Carvalho veio aqui também, perguntei para ele isso, que ele também está no lado, né, mesmo lado que você está ali dos bastidores e tudo mais, representando uma marca. E eu perguntei para ele, cara, existe sempre aquele desejo da galera que toca de ser endossado por uma marca. Qual o conselho que você dá para quem quer tentar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que o principal ponto que o pessoal tem que entender é o seguinte: a gente tem essa questão do endorsement, ela está relacionada com o quê? Você ser representativo para um determinado grupo de pessoas. Às vezes você pode ser um cara com muitos seguidores, mas às vezes você pode ser um cara que nem tantos seguidores, não ser um cara de 200 mil seguidores, ser um cara de 15 mil seguidores, mas você forma um grupo, forma opinião para um grupo muito importante para aquela marca também. Então, eu acho que a gente fala hoje de seguidores, mas, na verdade, isso é um conceito básico que atravessou a minha vida inteira. Era você realmente representar uma coisa para um determinado grupo. É que tem gente que eu sinto hoje que assim, a galera com essa coisa de todo mundo poder botar o celular, filmar, e tem muita gente que acha que está pronto. E eu acho que muitas vezes você pode queimar a ficha pelo caminho, também se oferecendo fora de hora. E se você produzir, fizer o seu trabalho de uma forma coerente e realmente achar essa forma de trabalhar e conseguir identificar esse público, naturalmente as coisas vão acontecer, né? De chegarem os endorses para você. Como eu comentei no começo, eu não fui procurar um endorse da Ibanez. Entendi. Né? Nenhum desses de marcas que você tinha essa associação, você procurou? Sempre foi uma via oposta, é isso? Então, eu acho que quase todas via oposta. Se eu parar para lembrar, por exemplo, da Seymour Duncan que eu falei, era uma... na época eu tinha até uma conversa com a MG, curiosamente, que eu conheci o vice-presidente da MG, mas eu tinha um contato com a Rosa, que era ela era vendedora de exportação da DR, das cordas DR, que eu sou endorse também. E por causa da DR, eu consegui o contato com o pessoal da Novitar, e eu estava meio na dúvida por causa do negócio do MG, e curiosamente ele falou, cara, se você vai vir aqui para a DR, vem aqui por causa de Seymour Duncan também. E aí depois eu fui construindo relações com a Seymour, além da Novitar. Isso foi uma coisa muito boa. Mas uma coisa assim, acontecendo uma coisa de forma natural. Eu uso os pedais da Seymour Duncan, cara, que são coisas assim incríveis. São pedais que muita gente não teve oportunidade de tocar. São pedais assim, que você fala, meu, não estou acreditando nesse overdrive aqui, não estou acreditando nisso aqui. O som é incrível, é maravilhoso esses pedais. Mas realmente a gente não ouve falar tanto dos pedais da Seymour Duncan, né? Eles tiveram um começo com os pedais feitos na China, que não foram tão bem. Depois fizeram essa linha nos Estados Unidos, que rivalizou muito com a MXR lá fora. São fantásticos, assim. E continuam fazendo esses pedais. Eles diminuíram um pouco a linha por causa da pandemia, por causa de falta de componentes. Mas eles continuam tendo esses pedais. Tem procura. Sim. E também, assim, na verdade está mudando muita coisa, né? A gente precisa ver como é que vão estar essas coisas no futuro, com esse monte de simulações, com essas coisas, né? Com essas mudanças de tecnologia, como as coisas vão estar. Mas o som realmente é incrível, né? O som dos pedais realmente são incríveis. Você aderiu a essa onda de Kemper, Quad Cortex? Não, ainda não, cara. Ainda tô resistindo. Na verdade, assim, eu acho legal. Já tinha tido contato com o Fractal. Tem uma vez eu fui fazer um workshop com o Edu no Sul. Ele estava tocando de Kemper. Foi quando eu tive meu primeiro contato com o Kemper. A gente vai sacando as coisas assim. Mas eu acho que aquela entrevista que o Pedrone deu aqui é muito definitiva. Quando você fala assim, é como o amplificador reage na hora que você toca. E como ele é uma imagem estática, ele não vai reproduzir como o amplificador faz na hora que você estiver inserindo pedais na cadeia ou estiver tocando com determinada expressão, você vai bater numa parede porque aquilo ali é meio que uma cópia, né? Isso eu aprendi naquela entrevista do Pedrone aqui, mas é que eu acho... quando ele falou, eu falei, cara, é muito isso. Porque, na verdade, quando você vê gente fazendo vídeos bizarros, querendo comparar que o som de uma 08 com uma 09 com uma 010 não muda, ou querendo comparar que a madeira X não muda com a madeira Y. Só que o cara pega uma coisa hermética, que vai lá, é um robô batendo numa palheta, numa corda esticada. Cara, aquilo ali não é um músico botando a expressão dele. Sim. Tanto que nós somos músicos experientes, a gente sabe, se a gente botar 5 guitarristas na mesma sala, tocando a mesma frase, com a mesma guitarra, todos vão ter sons diferentes.
Então, a forma como você ataca a corda, a maneira como você bate a palheta, a forma como você dá um vibrato, tudo isso está influenciando no som. Então, assim, eu acho ferramentas fantásticas. Eu tive uma experiência muito rápida de tocar com Quad Cortex numa loja que eu tive visitando agora 2 semanas atrás, na Dourados, lá em Fortaleza. O pessoal falou, você tem que tocar nisso aqui. Me deram até uma Ingmalmsteen para eu tocar, comecei a tibrar. Foi muito engraçado, foi muito legal. Tive contatos com a Moore GE300, com N pedaleiras, assim, eu já tive contato, mas eu gostaria de ter um pouco mais de tempo. Eu acho que são ferramentas incríveis, eu acho que se o mundo está mudando, deve ter um sentido, mas realmente, assim, eu ainda estou tocando com pedais e amplificador e estou feliz também, não tô sentindo falta, é que o pessoal está com medo de carregar, né? O pessoal está com preguiça de carregar as coisas. É aquele ponto também, né? Que a gente estava conversando sobre o mercado. Muitas vezes você sai de casa para tocar numa gig que financeiramente você se questiona se vale a pena levar tanta coisa de valor. Sim. Né? Pô, vou ganhar 400 pratas, 500 pratas para fazer uma gig, tô levando 35, 40 conto de equipamento. Aí o cara equaliza e fala, cara, vou levar o time B de equipamento aqui. Aí ele leva uma pedaleira que baratinha, pode ter 4, 5 conto, né? Uma pedaleira já boa. Uhum. São dilemas, né, cara? Mas olha só, Moza, Melo Júnior, eu chamando Moza Melo aqui. Moza Melo Júnior. Moza Melo Júnior. Porque eu fiquei tantos anos no imaginário que achando que era isso. Cara, a gente está indo para uma reta final aqui. Uhum. Te dá a oportunidade, cara, de você falar o que quiser aí para essa galera. O que você queria compartilhar aí? Cara, eu acho que o que a gente tem que falar mais para essa turma aí é o seguinte, né? Que, principalmente para a galera nova que está chegando, que a importância de tocar com outros músicos é fundamental para você se desenvolver. Então, quanto mais você tocar com outras pessoas, melhor você vai tocar. Porque isso é uma coisa que a gente está todo mundo vivendo no quartinho. Hoje a gente tem aplicativos tipo Moises, né, que você vai lá, que até inclusive a criação de um brasileiro, que você vai tira os instrumentos para você tocar sozinho. Tá tudo muito voltado para essa coisa da pessoa sozinha, do self mesmo, assim, no dia a dia. Isso é ruim quando a gente fala de música. Então, na verdade, o que eu gostaria de falar para a galera assim, é tocar muito. E se você quiser abraçar isso daqui, tenha consciência dessas coisas. Você pode ter as dificuldades, as limitações, quando a gente fala de plano de carreira, de vida, mas quanto mais você diversificar o seu negócio, mais estável você fica e mais você vai vencer. E os prêmios são maravilhosos que você pode ter, as oportunidades, os contatos, as coisas que você pode ter ao longo da vida vão te fazer muito bem. Então, eu já tive vários momentos na minha vida que passou o filme de muita coisa para trás quando você chega e alcança uma conquista que você nem imaginava que você poderia chegar num ponto de ter uma oportunidade X ou Y. Que seja ter um Simon Phillips. Eu lembro do dia que eu escutei a batera, que ele mandou a batera para eu ouvir. Eu falei, cara, passou o filme da minha vida. Eu falei, eu nunca imaginei que a batera do Toto ia estar tocando comigo. Né? Ou o dia que eu tinha a oportunidade de tocar com o Victor Wooten no workshop também. Então, que foi um negócio, tô tocando com o Victor Wooten. Você olha pro cara e fala, meu cacete, tô aqui. Então, tem coisas assim que são realmente fenomenais e que valem toda essa viagem. Ó, galera, aqui embaixo está passando as informações. Então você ouve, né, o Melo Júnior com todos os álbuns dele ao longo da vida no Spotify, né? Sim. YouTube também, né? Melo Júnior. E Instagram. Eu vou botar tudo aqui para vocês, tanto no vídeo como na descrição. E é isso, cara. Pô, obrigado por ter vindo aqui. Foi muito massa, né? Divertidíssimo. Muito bom, cara. Foi muito bom. Só o podcast, né? Eu conheço o Melo, tem 30 anos. E o podcast acaba proporcionando isso nesses encontros. O barato que assim, que a gente estava comentando hoje, eu cheguei a conversar muito tempo com o Matheus, a gente conversando pelo Facebook, eu nem sei se... Orkut, sei lá, dessas coisas de velho aí. E aí passa todo esse tempo para ter essa oportunidade de vir aqui, né, cara? Mas como eu falei, eu já vim acompanhando, né? Tanto que quando rolou agora esse negócio, eu falei, não, eu vou pro Rio, eu tenho que falar com ele, tem que dar certo dessa vez. Horário alternativo, mas deu certo. Isso aí. Galera, Deus abençoe vocês, grande abraço, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para chegar no máximo de guitarristas, músicos e entusiastas. Abraço grande. Valeu.